Há muito tempo atrás tinha um famoso ferreiro que vivia por ali. Ele era dono da própria loja e vendia os equipamentos que eram todos feitos à mão. E um dia ele teve sorte de começar a vender tudo que ele produzia para o reino de Cairo. Em meio a uma guerra interminável, aquela foi a chance perfeita para ele subir os próprios status. E com o fim de tudo isso, esse mesmo ferreiro recebeu o título de barão. E esse cara é o dono dessas terras. E o pai do jovem mestre Roman, que é o protagonista dessa história. A gente vê que é um velhinho contando essa história pro garoto sentado. E o bigodudo logo atrás se pergunta por que o garoto tá prestando tanta atenção em algo que todo mundo já sabe. Porém, a gente volta algumas horas atrás. O rapaz pergunta se ele é o filho mais velho da família Dimitri, se eles estão no reino de Cairo, no continente de Salamandre, e se o mundo Murim realmente não existe. O bigodudo diz que sim, enquanto pensa que esse rapaz sempre foi esquisito, mas hoje ele realmente tá maluco. Talvez ele tenha usado umas dessas drogas esquisitas que estão populares entre os ricos hoje em dia. Nisso, o bigodudo fala que a senhorita da família Lawrence tá vindo visitar a família deles. Mas enquanto fala isso, o bigodudo pensa que o garoto vem desperdiçando a vida dele nos últimos 25 anos. E é por isso que é conhecido como o lixo dos Dimitri. O cara tenta explicar sobre a importância e os valores da garota. Porém, o Dimitri interrompe e diz que tem coisa mais importante. Ele pede para que traga para ele a pessoa mais velha dessa terra, que é alguém muito mais importante do que essa tal senhorita. Até porque ele tem que aprender a como viver nesse atual mundo. O bigodudo fica confuso com o porquê um cara de 25 anos está falando algo assim. Mas como um servo, tudo que ele pode fazer é obedecer. E é aí que a gente volta pro presente. E o senhorzinho diz que é tudo o que sabe nesses lugares. O Dimitri agradece e diz que vai dar uma recompensa, mas o senhor só responde que foi uma honra falar com o garoto. Agora ele sabe que todo mundo o conhece como Roman Dimitri. Porém, o verdadeiro nome dele é Baek John-hyuk. Ele é uma pessoa do mundo Murim que viveu uma vida de guerras e conquistou tudo o que queria para morrer em paz no final. Porém, por alguma estranha razão, ele acordou nesse corpo. Ele não sabe se isso é o desejo dos céus ou uma punição por não aceitar a ascensão. De repente, eles escutam um barulho do lado de fora e alguém grita por algum bastardo. Um garoto toma um chute na cara enquanto todo mundo observa. Ele está cercado por bandidos em frente a uma pequena loja. E sangrando, ele não consegue responder nada. Enquanto os caras só falam que ele é um bastardo sujo. E aí continuam golpeando ele sem dó. O servo do Dimitri vai se aproximando para dar uma olhada. Porém, logo toma um susto. Ele conhece muito bem aquela tatuagem de presas vermelhas. Ao lado dele, alguém pergunta o que é aquilo. É o Dimitri que fala para ele responder logo. O servo explica que são as presas de sangue, que é um grupo de certa forma conhecido não só no território Dimitri como nos outros próximos. E pelo visto o garoto no chão deve estar devendo alguma coisa para eles. O servo tenta falar pro Dimitri não se envolver nisso porque só vai dar problema. Porém, o garoto já sumiu do lado dele e manda todos os caras pararem com isso. Ele se aproxima enquanto o desesperado servo fala para ele não fazer nada. Porém, o Dimitri vai caminhando calmamente. Um careca parece reconhecer e pergunta o que o Roman Dimitri tá fazendo ali. E na hora ri na cara dele, avisando que é melhor ele ficar distante e não achar que tem alguma moral por ser da nobreza. Todos dizem que é melhor ele não se colocar no meio disso porque não é da conta dele. E o servo continua falando que eles não vão ganhar nada se colocando contra os presas de sangue. Porém, o Dimitri só chama pelo Hans. Ele não sabe as regras desse lugar, então ele quer uma explicação. Quem foi que quebrou as regras desse reinado e quem deveria receber a punição? O Hans fica em silêncio por um segundo e engole seco com medo do que dizer. Ele fala que se o garoto realmente está em dívidas e não pagou, ele é o culpado. Porém, os presas de sangue não têm a permissão para punir alguém assim. E o pior é que eles desrespeitaram o filho mais velho da família Dimitri. E isso por si só é um crime que deveria ser pago com a vida. E de acordo com as regras desse lugar, não seria estranho que eles recebessem essa punição. Os bandidos só ficam olhando, enquanto Hans se pergunta se não deveria ter falado isso. Nessa hora, o Dimitri pergunta se eles escutaram a explicação. Ele pega um graveto no chão e avisa. Ele, como filho mais velho da família Dimitri, vai ter que punir todos. O careca tenta explicar que ele é um cara da nobreza e não sabe como o mundo funciona. Fala pra ele dar uma olhada no ombro e ver a tatuagem. Porque se ele continuar agindo assim, todo mundo ali vai ficar em uma situação complicada. O Dimitri só diz que isso prova o que ele queria saber. E o careca confiante só quer saber do que ele tá falando. O garoto explica que, pelo visto, eles são um bando de lixo já que falam assim sobre o dono dessa terra. E avança dizendo que ele não tá nem aí pra reputação que eles têm nesse lugar. Os caras tomam um susto porque eu esperava que o moleque realmente ia atacar assim. Porém, ele agora vai ter que defender a honra dos pesos de sangue. Ele manda um corte no pescoço do Dimitri. Porém, ele logo sente algo esquisito. O Dimitri tinha fincado aquele galho. Na hora, ele já puxa e se direciona para os outros dois. Porém, eles só o chamam de bastardo e dizem que vão se vingar do chefe.
O Hansi fala pro mestre tomar cuidado, até porque os caras estão muito mais bem armados do que ele. Porém, ele facilmente desvia do ataque, dá uma bicuda na canela e um soco na cara dele. O servo tá confuso, não tinha ideia que esse moleque brigava assim. Pra ele nem faz sentido que aquele seja o mestre Roman. A primeira coisa que o Beck viu quando abriu os olhos foi uma carta de adeus no chão e drogas espalhadas. O reino de Cairo, que sempre tem guerra, teve que escolher um representante de cada uma de suas casas para servir ao reinado nas guerras. E o Roman foi escolhido para ser o representante do exército da sua família. Porém, ele preferiu tirar a própria vida. O Beck pensa que foi uma vida patética, independente do que ele viveu. Mas o atual dono desse corpo é o líder da seita do demônio celestial. E agora ele vai viver da forma que ele quiser. E rapaz, com um graveto ele pintou o chão da cidade inteira. E, infelizmente, esse garoto eu vou ter que tacar um pretinho nele, porque não dá não, né? O menino é cruel. Atrás dele alguém o chama de monstro. E um dos últimos presos de sangue tá fugindo. Porém, o Dimitri só pega ele pelo cabelo. Taca ele no chão dizendo que a lei tem que ser obedecida. E avisa que o último vai sair vivo como um aviso do que acontece quando se desobedece à lei. E chama por todo mundo da cidade e diz que o nome dele é Roman Dimitri. E que se alguém não gostou da punição que ele entregou para essas pessoas, é só ir procurar por ele a qualquer momento. Baek Jeon-hyuk. Ele chegou no pináculo do mundo Murin com uma força incomparável. Centenas de milhares de artistas marciais foram derrotados para ele e massacrados. E quando o sangue dos inimigos dele formou um rio, todos reconheceram que a seita do demônio celestial controlava o mundo Murin. Porém agora, nesse momento, ele tem que se esforçar tanto, só para acabar com os ratos de rua. Ele chama pelo Hansi e fala para ele avisar os guardas sobre tudo que aconteceu e para alguém limpar esse lugar. O servo só responde que vai fazer isso agora. E com isso sai correndo. O Dimitri só observa o quão fraco e inútil esse corpo que ele tá. Ele vai ter que acelerar e conseguir informações sobre como se fortalecer. É aí que o garoto nas costas se levanta e agradece por ele ter salvado a vida dele. O Dimitri então se lembra que esse era o rapaz que estava apanhando. Mas avisa que o que ele fez não tinha intenção alguma de o ajudar. Os presos de sangue quebraram a lei e foram punidos, e é isso. Agora ele vai ter que explicar a situação se quiser manter a língua. O coitado foi agradecer e tomou uma ameaça. Porém, ele diz que vai explicar. Os parentes dele pegaram dinheiro emprestado dos presos de sangue para completar a compra de uma terra e começar a plantação. Eles facilmente conseguiriam pagar o valor que pegaram vendendo o que plantaram. Porém, os malditos presos de sangue, eles foram até a terra e destruíram toda a plantação para que eles não pudessem pagar a dívida. E só depois ele descobriu que eles fizeram isso para conseguir chantagear a família e arrancar a irmã mais nova. O garoto grita que o mundo não é justo, porque mesmo que eles não tivessem muito, nunca fizeram mal a ninguém. E a única coisa que ele implora é para que o Dimitri salve a irmã dele. Porém, o Baek só observa os olhos do garoto. Aquele olhar o lembrava do demônio turco, que era um dos 4 reis superiores. Em que foi uma pessoa que ele também conheceu em um lugar acabado como esse. Ele então pergunta qual é o nome do garoto, que responde que é Kevin. Com isso, o Roman se retira e avisa que ele vai dar uma olhada e tomar conta de tudo isso. O garoto só grita agradecendo, enquanto Dimitri tem a sensação que vai manter uma longa relação com esse garoto. A cena muda para uma carruagem se aproximando. Alguém dentro avisa a senhorita Flora que eles estão chegando na casa dos Dimitri. A loira suspira dizendo que entendeu. Pelo visto, ela vai ter que conhecer o tal do Roman Dimitri. Um mês atrás. Alguém grita num castelo o porquê tem um casamento arranjado com a família Dimitri. O pai só tenta lembrar ela que as terras deles estão muito ruins por causa da guerra ultimamente. Porém, a Flora tá confusa se perguntando se o casamento foi determinado dessa forma. E o pior de tudo é que é com os Dimitris. Uma família que tem um monte de velho minerador e um bando de ferreiro. Ela tenta explicar algo, porém o pai interrompe. E avisa que tudo que ele pode fazer é pedir desculpas por ser tão patético. De volta no presente, o cara da carruagem avisa que eles chegaram. A Flora esperava que o casamento ao menos fosse com o segundo filho que parecia ter um futuro brilhante. Mas até isso foi arruinado. Isso porque o próprio Dimitri implorou para que ela se casasse com ele pro pai. Ela sabe muito bem a fama que esse cara tem por só querer viver na luxúria e prazer. E agora não entende por que colocaram tanto perfume nele. Andando pelos corredores, ela pensa que por mais que o pai precise, ela não vai aceitar isso. E ela precisa deixar isso claro. Na hora, ela se vira pro Dimitri e fala que quer que ele esqueça sobre esse casamento. Reluzente, ele fala que realmente é uma ótima ideia. Aí a coitada fica confusa. Ele explica que ele pensou melhor sobre esse casamento e é idiotice uma pessoa incrível como ela se casar com o idiota dos Dimitri. A Flora tá toda sem entender e se pergunta se ele tá sério. Ele fala que é algo muito importante e vai falar com o pai agora. Porém, ela manda ele parar e ele pergunta o que foi. Ela fala que ficou sabendo que esse casamento só ia acontecer porque ele pediu pro pai. Porém, agora ele tá querendo cancelar sem nenhuma hesitação, então ela tá confusa.
O Dimitri só pergunta se ela quer casar e responde que não. Ele fala que se esse é o caso, eles não precisam mais causar problema um pro outro, ele vai resolver isso. E ela não precisa se preocupar porque ele assume toda a responsabilidade. Como ele já é chamado de o idiota do Dimitri, ele não se importa em ser chamado de o divorciado também. Ela não consegue entender o porquê ele parece tão decidido. E se aquela pessoa na frente dela realmente é o idiota que todo mundo fala. A porta então se fecha. E lá dentro ela consegue escutar uma discussão. Alguém grita que negou a Suíça de cancelar esse casamento. Porém, o Dimitri fala ao pai que só tá avisando até porque ele já informou a garota. O pai diz que ele é um estúpido. Todo mundo chama de o idiota do Dimitri e o que ele tentou fazer foi conseguir uma boa relação pro garoto. Era a única coisa que ele precisava fazer, já que isso garantiria um status de nobreza para a família deles. Tudo que ele precisava fazer é se casar com uma garota bonita que ele mesmo implorou. O Dimitri só pede desculpas. Porém, o pai pega algo na mesa, taca na cabeça dele e pergunta se ele acha que desculpas vão consertar isso. Ele estava planejando fazer algo sobre ele ser enviado para o campo de batalha pelos próximos 6 meses. Porém, agora isso vai ser inevitável e pergunta se ele tem algo a dizer. O Dimitri só diz que não tem nada a falar. O pai diz que ouviu falar que ele se meteu com os presos de sangue e até os puniu, porém ele não acredita nisso. Ele deveria saber que esse grupo nem ele mesmo consegue ir contra, então ele agora vai ser responsável pelos próprios problemas. Ele vai ter que resolver isso e o pai não vai ajudar em nada. Observando o garoto sem falar nada, o pai só tá esperando ele se ajoelhar e começar a chorar. Porém, o Dimitri só responde que entendeu. Ele vai lidar com isso tudo por conta própria. Confuso, o pai se levanta e pergunta do que ele tá falando. Porém, o Dimitri só fala que o problema foi criado pelas ações dele, então ele vai resolver isso. E só vai voltar quando tudo isso tiver consertado. Com isso, ele fecha a porta e começa a limpar o rosto. Alguém ao lado pergunta se ele tá ficando maluco. Ele vê que é a Flora e questiona o que ela ainda tá fazendo ali. Ela tenta avisar que ele tá indo contra os presos de sangue que não tem medo nem dos nobres. Se eles acharem que ele virou um problema, provavelmente vai ser morto. Ela avisa que é melhor ele voltar pro pai e implorar por perdão e desistir disso. Porém, o Dimitri só quer saber o porquê ele faria algo assim. E ela diz que já explicou a razão. Porém, o Dimitri só interrompe ela. E diz que pelo visto a garota realmente não sabe o lugar dela. A gente vê algumas horas antes. O Hans estava enchendo Dimitri de perfume para tentar disfarçar o cheiro de sangue. E ele queria tirar aquela roupa por ser apertada demais. Porém, o empregado explicou que aquela era a única forma de mostrar respeito. Mas o Dimitri estava pensando nesse negócio de casamento. Ele ainda está começando a se adaptar nesse mundo e isso só complicaria a compreensão dele. O servo diz que eles têm que ir lá embaixo resolver isso. E o Dimitri pensa que como a garota nunca fez nada contra ele não tem razão para desrespeitar ela. Por isso que ele vai acabar com isso, ofendendo ela o mínimo possível. Porém, agora ele percebeu que essa garota nunca planejou mostrar nenhum respeito com ele. Isso faz com que ele também não tenha razão alguma. Ele então só fala que ela parece ser muito arrogante na visão dele. Porém, é ridículo ela querer mostrar alguma preocupação quando não considerou nenhuma circunstância ao tentar quebrar esse casamento. Porém, quando ele falou pro pai que assumiria toda a responsabilidade, aí sim ela ficou ansiosa. E diz que ela tá querendo aparentar ser uma boa pessoa depois de ter colocado ele nessa situação. Mas ela tem que entender que em nenhum momento teve alguma interferência com a decisão dele. Eles agora vão em caminhos diferentes e cada um vai cuidar da sua própria vida. Ele falou pro pai que assumiria toda a responsabilidade para evitar que as pessoas pensassem que isso foi consequência do fim dessa relação. E também porque ele não queria ter mais nenhum envolvimento com ela. E essa foi a primeira e última vez que eles vão se ver, na noite daquele mesmo dia. Alguém diz para a pessoa parar de beber. É a Lihana e mãe do Dimitri. O pai dele fala que hoje, infelizmente, usou violência com Roman de novo. Tudo isso porque depois de virarem nobres, ele nunca mais quis que o filho passasse por aquela situação. A Lihana diz que tá tudo bem e os filhos dele cresceram saudáveis. O pai diz que entende, ele só não sabe por que o garoto é assim, sendo que foi o único que passou por tempos difíceis com ele. E de certa forma, ele não sabe como cuidar do Roman. A Lihana fala que tá tudo bem eles terem errado em algumas coisas como pais. Mas, mesmo assim, eles ainda são os únicos que podem corrigir os comportamentos errados do garoto. E ela sabe que o Romero que ela conheceu vai ajudar o filho a voltar para o caminho correto. Ele pergunta se ela tá falando do problema com os presos de sangue. Ela fala que sim e que tem certeza que ele falou aquilo no calor do momento. Porém, ele é um pouco impossível, então talvez fosse melhor falar com o Capitão Jonathan para ajudar o menino. Ele então conversa com o servo e chama esse tal Capitão Jonathan. No dia seguinte de manhã, o Roman tá andando pela cidade e o Hans tá tentando parar ele, avisando que ele deveria ser mais cuidadoso porque os presos de sangue vão tentar se vingar de ontem. Porém, o Roman só pergunta quando ele acha que esses caras se tornaram tão poderosos. O Hans diz que não tem ideia. O Roman explica que na guerra a fama é o que gera o medo. E por eles serem cruéis, esse tal medo aumentou a eficiência deles em completarem as missões.
O Hansi pergunta se ele tá querendo dizer que eles não são perigosos ou que são fracos. O Roman diz que eles são tão fracos quanto a quantidade de medo que eles conseguem pôr nele. A cena então muda para um restaurante. E alguém entrega um banquete que eles pediram. O Hansi tá todo feliz, falando que aquilo parece uma delícia. Porém, o Roman se levanta nessa hora e fala que vai sair, mas é pro cara ficar ali. Avisando que ele vai continuar a investigação, porém seria muito perigoso para ele o acompanhar. O Hansi se levanta desesperado e diz que não pode permitir algo assim. Mesmo que ele se coloque em perigo, ele tem que se manter ao lado do mestre. O garoto fica em silêncio por um segundo. E pergunta pro Hansi se ele realmente é um dos homens dele. E ele responde que sim, ele sempre vai seguir o jovem mestre. Ele então fala que vai se retirar porque não pode perder alguém tão valioso de forma tão idiota. E avisa que logo ele tá de volta. O coitado do Hansi fica lá sem saber o que dizer. Mas, de certa forma, tá emocionado pelo rapaz ter falado isso pra ele. Porém, sai correndo dizendo que não tá na hora de pensar nessas coisas. Ele precisa avisar as pessoas sobre isso. O Roman já percebeu nos últimos dias que os presos de sangue não são tão fortes assim. Só que por eles operarem em diversos grupos pequenos, é difícil de eliminar toda a organização. O problema é que eles não vão querer punir ele em público e ele não consegue os vocalizar. Mas se esse é o caso, ele só precisa fazer com que eles venham até ele. Foi por isso que ele caminhou pela cidade de propósito com Hansi. Além disso, hoje é treino dos Cavaleiros de Mithril, então as ruas não estão muito vigiadas. Isso quer dizer que se de alguma forma eles planejam se vingar, essa é a chance perfeita. Nessa hora, uns caras nas costas chamam pelo Roman de Mithril, e um deles já pula avisando que essa é a vingança. Ele pagaria o preço por ter se envolvido com os presas de sangue. Porém, uma outra pessoa chama pelo capitão. Um cara de cabelo ruivo se vira. É o Hansi vindo correndo chamando pelo Jonathan. Ele vai até o servo e pergunta por que ele tá tão desesperado. Se embolando nas palavras e cansado, ele tenta explicar sobre o que está acontecendo com Dimitri. E me fala pro Jonathan que ele tem que ir agora e encontrar o garoto porque ele tá em perigo. Porém, facilmente o Roman desviou do primeiro ataque e deu uma cotovelada na barriga. Fez o cara soltar a adaga apertando o punho dele e pegou ela no meio do ar com a outra mão. Antes que o cara conseguisse reagir, já tinha tomado uma. Tudo tinha sido rápido demais e o cara recuou sem nem saber o que aconteceu. Na hora, os amigos viram o corpo caindo no chão e também ficaram confusos. Esse tal Dimitri era bem diferente do cara que todo mundo ouviu falar. Porém, o Roman só perguntou o que eles estavam fazendo. Ele queria que todo mundo viesse logo. De volta com os soldados, o Hansi estava tentando explicar a situação com os pesos de sangue. Os soldados ficaram se olhando. E falaram que não fazia sentido nenhum esse negócio do Dimitri tá acabando com os pesos de sangue. O Hansi tentou explicar que era verdade que o garoto agora foi contra todos eles. E que era muito perigoso eles ficarem parados ali. Nisso, o Jonathan se lembra que o Romero falou sobre tudo isso e que também pediu ajuda. Ele só queria saber por que o Dimitri, que não sabe nem segurar uma espada, estava se envolvendo nessas coisas. Mas chamou todo mundo e falou para eles pegarem as armas, avisando que eles não poderiam deixar ninguém tocar no jovem mestre. Porém, ele ia ficar morrendo de raiva se o garoto realmente tivesse arrumado o problema com os presas de sangue. Porém, os pobres presas de sangue já estavam tudo no chão e atacaram Dimitri falando que era um bastardo. Porém, ele facilmente se agachou de um ataque e deu uma leve agulhada na barriga de mais um. Um outro careca aproveitou para vir pelo lado. Porém, o Dimitri só se esquivou e acertou uma bicuda na barriga. O trouxa caiu no chão e o Dimitri perguntou se só tinha eles três. O cara ia falar que ele não ia se sair bem depois de matar os dois. Porém, o Roman só deu risada e perguntou se ele não sabia que iam morrer três. Fez um carinho na coxa dele, falando que era bom ele responder o que ele perguntasse. E questionou quem era o líder deles. A cena muda para uma outra parte da cidade. Naquele mesmo bar de antes onde eles estavam. De repente, todo mundo toma um susto. O Roman tinha voltado. O careca do balcão se virou para dar as boas-vindas. Ele chamou pelo jovem mestre, que todo sorridente deu um oizinho. O cara ficou se perguntando por que o Roman estava tão esquisito hoje e por que ele estava ali. Mas decidiu ignorar e questionou o que ele ia querer para beber. O Roman falou que queria uma lágrima do alvorecer. O cara explicou que eles não vendiam esse negócio ali e perguntou se ele queria alguma outra coisa. O Dimitri só falou para trazer o mais forte que eles tivessem então, porque ele tinha algo para fazer na manhã. Um pouco antes, o cara falou que tudo era no Vale do Alvorecer. Era no bar no meio da cidade que eles pegavam todas as missões. Tudo que eles precisavam fazer era passar o código especial. O Roman perguntou qual código era esse. Foi que o cara passou o código que o Dimitri tinha acabado de falar. E nessa hora, todo mundo ficou em silêncio. O cara do balcão chamou pelo pessoal do bar. E no momento que ele ia dar a ordem de ataque, já tinha tomado uma na cara. Eles tomaram um susto que o rapaz ia fazer isso no meio de todo mundo. E se levantaram falando para matar ele. Enquanto o pessoal da cidade corria de dentro do bar para chamar os guarda. Porém, foi um tapa na nuca de um e um apertão no pescoço dos outros.
Um monte de gente estava no chão e os caras se perguntavam o que aconteceu. O tal Dimitri, idiota da família, tinha derrubado 3 pessoas sem eles nem ver nada. O ponto mais forte do mundo Murin é que a pessoa consegue se fortalecer com técnicas de respiração. Em pouco tempo, o Bayek conseguiu melhorar o corpo do Dimitri. Obviamente que ele estava longe de ser quem ele era antes. E os caras se jogam na direção falando que eles vão vencer nos números. Só que pro Roman, esses caras já não representavam ameaça alguma. Um pouco depois, o cara do bar começa a se levantar querendo entender o que aconteceu. O Roman fala que ele se levantou na hora certa, ele estava prestes a terminar tudo. O gordinho pergunta o porquê ele tá atacando a loja deles. O Dimitri fala que ele é um idiota, até porque ele sabe que foi ele que mandou os caras o atacar. Porém, tem algumas coisas que ele tá muito curioso pra saber. Então, eles vão ter que conversar um pouquinho. Um tempo depois, o Jonathan chega no lugar. E se pergunta se isso ali foi realmente algo que o jovem mestre fez. Nessa hora, um soldado aparece no segundo andar e avisa o Jonathan que, pelo visto, o jovem mestre foi lá nos Lawrence. O Jonathan fica confuso, se perguntando o porquê. Um soldado avisa que, pelo visto, a base dos peças de sangue é lá. Uma hora antes, o Dimitri falou que ia ser melhor se ele contasse tudo logo. Nesse ritmo, ia faltar dedos antes dele falar a verdade. O careca avisou que ele não tinha nada para contar pro garoto. Ele ia ser morto, mas os presos de sangue iriam se vingar dele. O Roma então sorri e diz que agora sim ele tá gostando da atitude. As pessoas que resistem ao máximo para contar a verdade é o tipo que mais gosta de fazer contar. O velho diz que é um desperdício e fala pra ele matar logo. Porém, o Roma responde que isso é o que eles estão ali para descobrir. Ele então diz que tá na hora de resolver. Ele vai ter que testar se o cara realmente nunca conta nada. Ele pega uma foto do cara com o garoto ao lado e pergunta o que aconteceria se, por acaso, ele encontrasse o garoto da foto e matasse ele. O careca fala que aquele não é o filho dele, então tanto faz. Porém, o Roman diz que ele mente mal porque o maldito é a cara do pai. Na hora, o cara xinga ele e pergunta como o nobre tem coragem de usar a família como ameaça. Porém, o Roman diz que aprendeu que o pessoal da presa de sangue sacrifica até a própria vida pela vingança. E que isso acontece porque o próprio grupo normalmente faz a pessoa se corromper usando alguém da família. Eles utilizam de dívidas e ameaças para fazer com que outras pessoas também sejam corrompidas. E ele também acredita que a forma mais fácil de obrigar alguém a fazer o que você quer é só usar a família deles. O cara do bar diz que nada muda mesmo que ele saiba a verdade. Os presos de sangue iam acabar com ele. O Roman fala que ele tem que ser mais cuidadoso quando decide aonde apostar o dinheiro. Ele estava falando sério quando avisou que ia matar o filho. E esse era um juramento que ele faria no nome dele. Mas antes de mandar os soldados caçarem o garoto, ele ia dar só mais uma chance pro cara contar a verdade. Agora ele ia ter que escolher entre apostar no preso de sangue e ver o filho sofrer ou apostar no Dimitri e deixar ele cuidar dos caras. Mas a escolha era dele. A cena muda para uma casa no meio de um beco. Alguém pergunta se isso realmente é verdade. O cara diz que sim, toda a divisão do meio da cidade foi morta pelo Roman sozinho. E se os cavaleiros se juntarem, eles realmente vão estar em perigo. O Wolverine de 90 anos diz que não imaginava que esse maldito ia ter essa coragem. Só que não faz sentido a divisão inteira ser morta por um cara que foi recusado pela academia de esgrima. O cara pergunta onde o Roman tá e o cara diz que ele acabou de sair da região do Dimitri. Ele pergunta se o moleque tá sozinho e ele confirma. O cara fala que é bom que pelo visto ele vai atacar esse lugar inteiro sozinho. E avisa pra juntar todo mundo do grupo. O objetivo era matar o Roman antes que eles tivessem que lutar contra os cavaleiros de Dimitri. Depois disso, eles esticariam o corpo do garoto na cidade para que todos soubessem o que acontece quando você vai contra os presos de sangue. E assim, a infâmia deles iria ser revivida. A cena muda para um outro castelo. Alguém pergunta o que a família Barco tá fazendo. É uma reunião com os velhos e eles comentam sobre essa tal família ter pegado muito dinheiro, o que significa que devem estar se preparando para uma guerra. E que se esse era o caso, eles teriam que juntar as forças dele antes que esses caras se fortalecessem. O loiro fala que pelo visto então a guerra vai ser inevitável e ele nunca esperava que algo assim acontecesse. O de óculos fala que pelo visto o governo central também tá apoiando os barcos. O velho de terno vermelho bate na mesa e diz que eles não podem perder território, já que os Lawrence só vivem por solo fértil. O outro tenta falar que os documentos provam que eles têm dívidas no passado, porém o cara diz que isso é mentira. Alguém interrompe a discussão e fala pra eles ficarem quietos. O loiro avisa que eles não podem ceder o território ou perderiam o resto para todas as outras famílias. Já que os barcos querem ir em contra, eles terão que resistir o máximo que puderem. E era por isso que eles tinham arranjado um casamento com os Dimitris. Os caras sorriem, falando que realmente os Dimitris têm muito dinheiro, sem contar que as armas deles são muito boas.
Não importa quanto dinheiro que os barcos peguem emprestado, eles nunca vão ter mais dinheiro que alguém como os Dimitri. O pai diz que é por isso que falou pra filha se casar com mais idiota, já que com certeza ele não recusaria ela. Do outro lado, fala que tudo isso é pela família, então ele não pode se culpar como um pai, já que foi a melhor escolha pra todo mundo. Alguém do lado de fora, pelo visto, tá só escutando. Obviamente que é a Flora, que agora não tem ideia como vai passar a notícia pro pai. Ela não tem ideia da cara que vai fazer quando o pai descobrir que ela não aceitou se casar. Porém, pra ela também não é certo que a vida inteira dela seja vendida pra um cara como aquele. O problema é que isso não só é o plano do pai dela, como também o futuro da família. Mas tanto faz, ela vai falar a verdade. Quando ela estava decidida a explicar que não ia se casar com o Rin, que ela não tem sentimentos, um cara chegou chamando pelo Lorde. Ela se virou confusa. O cara deu oi pra Flora e já se aproximou da porta chamando pelo Lorde. Ele estava gritando que era uma emergência e ela ficou toda confusa. Enquanto isso, em algum outro lugar, alguém mandava um bastardo abrir logo. Era o Jonathan tentando entrar no território dos Lawrence, porém o cara falou que ele tinha que passar pelos procedimentos. Porém, ele avisou que se o Roman tivesse algum ferimento por culpa dessa enrolação, eles iam pagar o preço. Nessa hora, um outro cara chegou na muralha avisando pro capitão que eles estavam com problemas. Parecia que a praça dos Lawrence estava uma bagunça também. O Jonathan já imaginou o pior e falou que ia derrubar essa porta se eles não abrissem. Enquanto isso, lá na praça, o pessoal estava aterrorizado com algum acontecimento. Tinha alguém pendurado e eles queriam saber se não deviam parar com a pessoa. Era o Wolverine velho implorando para que alguém parasse e para que a vida dele fosse poupada. Ele tinha certeza que isso ia ser simples. O único oponente que eles teriam que vencer era um nobre idiota. Para aquilo, eles só precisavam de qualquer um da gangue. Porém, eles na verdade tinham múltiplos homens armados. Ele estava confiante que não tinha forma alguma deles perderem. Ou ao menos ele achou que era assim que deveria ser. Até ver todo mundo morto na frente dele. E aí ele teve certeza que também ia morrer. Ele começou a se embolar nas palavras pedindo para que não morresse, enquanto morria de medo de perder a vida. E gaguejando pediu para que fosse poupado. Ele agarrou a perna do Roman e pediu para que ele não fosse morto. Porém, o Roman só atacou ele no meio da cidade, na frente de todo mundo daquele lugar. O cara falou que se eles ficassem vivos serviria como um cachorro pro resto da vida. O Roman falou que essa oferta dele virar um cachorro deveria ter sido feita antes dele mostrar as presas. Ele então anunciou para a cidade que aquele cara era o líder dos presas de sangue e todo mundo sabia o tipo de pessoa que ele era. Eles ameaçaram a família Dimitri e usaram truques sujos para enganar as pessoas. Os crimes que essa organização cometeram eram claros. E ele destruiria toda ela junto ao mal que eles causaram. Enquanto o pessoal estava assustado, Jonathan se aproximava da praça. E a cena obviamente deixou ele sem palavras. Não precisa nem falar aqui o que aconteceu com o líder. A cena muda para aquela reunião de antes, onde alguém pergunta se isso é verdade. Um soldado diz que deixou o Roman Dimitri entrar porque ele era o futuro esposo da senhorita Flora. Porém, meia hora depois, ele apareceu arrastando um homem pelo meio da cidade. Afirmou que o cara era o dono dos presas de sangue e executou ele em frente a todo mundo. O pai ficou sem palavras enquanto todo mundo se perguntava se isso fazia algum sentido. Porém, o cara de óculos disse que matar e punir alguém sem a permissão do Lorde era algo que não poderia ser ignorado. Porém, o Lorde não estava muito preocupado com a sequência de problemas que estavam aparecendo. Ele estava mais curioso pelo fato de que o cara que se tornaria o genro dele acabou com os presas de sangue. Ele mandou que chamassem o Roman Dimitri porque ele mesmo falaria com o garoto. Um tempo depois, ele foi escoltado, junto ao cara que deixou ele entrar e o Jonathan. Por ser um cavaleiro renomado, o pai da Flora logo o reconheceu. E isso fez ele acreditar que o Roman só acabou com os presas de sangue por causa daquele cara. O filho mais velho do Dimitri então se apresentou. O pai disse que ignoraria toda a explicação e perguntou o porquê ele fez algo tão violento assim. O Roman explicou que alguns dias atrás, eles cometeram um crime e bateram um cidadão inocente. E foi aí quando ele executou todo mundo naquele mesmo lugar. Do lado de fora, a Flora passou querendo escutar a reunião. Ela chama pelo cavaleiro e fala para ele ir ali. Ela pergunta se ele realmente levou o Roman Dimitri e ele diz que sim. Ela quer saber então por que ele foi na sala do pai. O cara disse que pelo visto ela vai ser uma das últimas a saber. Obviamente que ela ficou assustada com o que ouviu. De volta na conversa, o Roman só fala que foi por isso que ele teve que invadir a base dos caras e matar o líder. Esse era o resumo de tudo que havia acontecido. Porém, o Lorde falou que ele não tinha autoridade de executar alguém na terra dos Lawrence. O Roman respondeu que ele sabia disso, porém duvidava que eles teriam a capacidade de cuidar desses caras, já que os presas de sangue eram infames nessa região e abusavam muito dos cidadãos de cá e mesmo assim nada aconteceu. Foi por isso que ele mesmo acabou com aqueles caras. Ele decidiu que ele não podia confiar nos Lawrence. Na hora, os dois servos de cada lado tomaram um susto e chamaram a atenção do Roman.
Porém, o garoto falou que tá triste e achou que ia ser chamado ali para receber elogios por ter feito o trabalho que eles estavam ignorando. E então diz que ele quer perguntar algo. E questiona o barão se o que ele fez realmente foi errado. O barão pergunta pro cara ao lado se ele conhecia sobre esse Ben Miles. O cara responde que sim, eles sabiam que ele não era um bom cidadão, porém nunca imaginavam que era o líder dos presas de sangue. Na hora o Lorde diz que isso é o suficiente, eles não vão mais discutir sobre isso, já que realmente não seria um problema se os Lawrence tivessem acabado com esse cara. Ele recompensaria o garoto que poderia sair por agora. Com isso, o Roman foi embora. A Sora ficou em silêncio só com o Lorde dando risada. O cara ao lado até pensou que tinha virado Coringa esse maluco. O Lorde parecia impressionado, ele nunca imaginou que esse era o Roman Dimitri. O conselheiro tentou dizer que eles não poderiam deixar alguém assim impune. Porém o pai disse que estava tudo bem, já que ele viraria o marido da Flora. E ele sabia que só alguém com esse tipo de coragem conquistaria grandes coisas. O cara continua tentando falar algo, porém o pai diz que não quer saber disso. Ele tá muito feliz que o garoto é perfeito para ela e manda que traga a filha. E ele quer falar sobre tudo isso com ela. Já no caminho de volta pros Dimitri, o Jonathan fala que ele não deveria ter contado toda a verdade porque, por mais que eles tenham se livrado, o cara parecia ter ficado com raiva. Mas o Roman só respondeu que tudo que ele fez foi mostrar que aquilo aconteceu pela falta de cuidado deles. E como ele ainda não sabia do cancelamento do casamento, ele não ia punir o marido da filha. O Jonathan logo percebeu que ele já tinha tudo isso planejado. O que não tinha ideia quem era aquela pessoa na frente dele. Com certeza não era o Roman Dimitri que ele conhecia. Voss chama pelo nome do Bayek John Hyuk e diz que ele, como filho de um demônio celestial, teria que provar que tem as qualificações para o substituir. Primeiro, com fome, frio e no chão duro, ele teria que sobreviver. Mas o pai avisou que se ele morresse nada importava, já que ele poderia só fazer outro filho. E a única forma de provar que realmente tinha algum valor era reinar sobre absolutamente todos. Mas óbvio que o Bayek já estava apanhando. O gordinho deu risada, falando que achou que o garoto era mais forte por ser o filho de um demônio celestial. Mas no final das contas não passava de um moleque arrogante. O Bayek se levantou. Só pra tomar mais uma na cara mesmo, coitado não faz nada. As outras crianças que não se envolveram só pensavam que ele era um idiota mesmo. Na infância, quando a maioria das crianças eram protegidas por seus parentes, o Bayek foi obrigado a viver no mundo onde só o mais forte sobrevive. Já de volta no território dos Dimitri, o danado tá tomando banho de banheira bem tranquilo agora. Ele não consegue acreditar que esse corpo ficou tão cansado com algo tão simples. Porém, é inegável que desde ter acordado nesse mundo ele vinha experienciando muitas coisas. E para acabar com os presas de sangue, ele teve que matar todos que ficaram em sua frente. Porém, ele não tem arrependimento, já que isso prova que ele não mudou como pessoa. Se for preciso, ele vai torturar aqueles que ficarem no caminho dele. E de qualquer forma possível se livrar daqueles que querem acabar com ele. Essa é a vida que ele vem vivendo até agora. E nada disso vai mudar só porque ele se tornou Roman. O único problema é que vai ficar cada vez mais perigoso sair igual ele fez e ele não sabe exatamente como esse mundo funciona. Sem contar que a verdadeira força que ele tinha diminuiu muito. E vai precisar pensar em como agir de uma forma cuidadosa. Porém, de repente, alguém chama pelo jovem mestre. E da porta avisa que o Lorde tá querendo conversar com ele. Na sala, o Romero pergunta se o garoto realmente fez isso. O Jonathan diz que sim e que estranhamente ele parece ter mudado muito. O pai continua curioso. Porém, o cavaleiro afirma que esse jovem mestre não é a mesma pessoa que eles conheciam. O Romero fala que o Roman sempre foi o maior problema que ele teve. Ele é o único filho que não tem nenhuma característica notável. Ao mesmo tempo que é o único que passou pelas dificuldades quando ele era pobre. Muito tempo atrás, o Roman entregou uma bala pro pai. Ele perguntou o que era e o garoto respondeu que era um doce. Ele estava trabalhando nas minas e perguntou por que o garoto veio até ali e se ele já falou que é perigoso. Porém, o garoto só sorriu e disse que ele trabalhava tempo demais e ele queria trazer esse doce. Aquilo era para dar energia para ele trabalhar mais rápido e voltar mais cedo para casa. Tudo que o Romero queria era que o garoto fosse feliz. Foi por isso que ele sempre o favoreceu e deu dinheiro para que ele não fosse chamado de pobre. Ele só não imaginava que essa seria a causa para ele ir para a direção errada. Parte dele até já tinha desistido do garoto. Porém, saber que ele acabou com os presos de sangue de certa forma o preenche de esperança. Na porta, o Roman pede para entrar. Enquanto Romero pensa que, independente da forma como ele tenha conquistado isso, ele acabou com os presos de sangue. E se esse é o caso, ele está preparado para fazer qualquer coisa pelo garoto. Essa vai ser a desculpa dele por ter falhado como um pai antes. Nisso, o Romero o recebe. E diz que ouviu dizer que ele acabou com os presos de sangue sozinho. O Bayek só observa o pai do garoto. Ele consegue ver que o cara tá ansioso e com muita esperança pelo que ele tá prestes a dizer. Se ele falar a verdade, vai ser visto de uma forma completamente diferente. O problema é que conquistas além das expectativas sempre cobram um preço.
Se ele diminuir as coisas agora, pode ganhar um tempo a mais para conseguir se desenvolver. O pai continua chamando enquanto ele se pergunta se fala a verdade ou mente. E esconder para ele com certeza parece a decisão mais racional. Porém, de volta na época que o Barreque era espancado, o moleque perguntava se era só isso que ele tinha. Porém, nessa hora ele pegou uma pedra ao lado e deu-lhe no meio da cara sem dó. Obviamente que o garoto não ficou bem de saúde. Ele caiu no chão e o Barreque se levantou, pegou uma pedra e acabou ali com aquele cara. Todo mundo desde aquele dia ficou assustado com o garoto. E foi quando ele aprendeu que num mundo solitário o mais poderoso sempre reina. Foi quando ele falou pra todo mundo que aquele cara que ele matou era o antigo chefe da caverna. E isso quer dizer que agora ele tá acima de todo mundo ali. Mostrar a superioridade é a única forma de garantir a vitória total. E por isso ele fala que sim, foi ele que acabou com os presos de sangue. Ele e o demônio celestial não sabem como esconder a superioridade. Um tempo depois, na área de treino da cidade, os jovens por lá estavam tudo praticando a esgrima, quando alguém falou para que eles parassem e mostrassem respeitos ao Lorde que havia chegado. Todo mundo na hora se curvou, e o Lourinho, pelo visto, estava ali surpreendido, como porque o Roman Dimitri estava naquele lugar. Nisso ele avisou que eles fariam um teste de esgrima contra o Sr. Roman. Quem quisesse participar podia dar um passo à frente. E estranhamente estava todo mundo suando e ninguém queria. O cara não sabia porque todo mundo parecia ter medo do rapaz. Ou, na verdade, porque alguém ia querer lutar com um idiota. Uma horinha antes de tudo, na hora que ele falou pro pai que sim, havia sido ele que acabou com os pesos de sangue, o pai perguntou como que ele acabou com os caras. O pai que precisava de uma forma de não levantar suspeitas. Então ele só falou que vem praticando a esgrima de forma secreta. O pai perguntou por que ele estava escondendo, já que ele daria todo o apoio. Porém, o Roman respondeu que ele estava cansado de desperdiçar a própria vida. E ele queria provar que por conta própria o idiota do Dimitri conseguiria conquistar alguma coisa. Porém, o Romero parecia não acreditar e falou que era impossível alguém aprender esgrima sozinho a ponto de matar aqueles caras. O Roman explicou que as presas de sangue mantinham os negócios através de ameaças. Foi por isso que ele fez uma armadilha para que o líder aparecesse. O pai perguntou como e ele explicou que os presos de sangue sempre retaliavam contra os nobres mais fracos. Foi por isso que ele usou ele mesmo de isca. O pai falou que era muito arriscado, porque se eles quisessem se vingar seria muito fácil. Mas o Roman explicou que a maioria dos membros eram mantidos na base da ameaça. Ele sabia que se conseguisse matar o líder, ninguém ia querer salvar uma pessoa que ameaçava eles. O Romero ficou pensando que esse foi um plano extremamente bem pensado e ele teve muita coragem de seguir com isso. Impressionante seria uma palavra pequena para o que ele fez. Em pensar que foi o Roman que fez algo desse tipo. O pai perguntou se podia pedir um favor e ele disse que sim. Ele falou então que queria ver essa tal esgrima que ele vem treinando com os próprios olhos para saber o quanto ele mudou. Porém, agora ele estava lá assustado, com o fato que não tinha nenhum voluntário. O Lula achava que quem batesse no Roman ia ser expulso e quem perdesse também ia ser expulso por ser tão ruim, então ninguém queria participar. Enquanto Jonathan pensava que precisaria ser alguém que acabasse com o Roman muito fácil para mostrar a habilidade dos cavaleiros. Ele falou que se ninguém iria se voluntariar, ele mesmo escolheria a pessoa. Ele, como mestre, não podia participar, então só tinha uma pessoa para isso. E então chamou pelo nome do Chris. Falou pro garoto dar um passo à frente que tomou um susto. Ele era o vice-capitão dos Cavaleiros de Dimitri. A primeira vez que ele conheceu o Roman foi no ano passado. Ele foi num bar onde estavam reclamando de um bêbado tá atrapalhando tudo. Lá eles encontraram alguém gritando e perguntando se estavam brincando com a cara dele. O moleque perguntava se eles realmente estavam querendo que fechassem as portas daquele lugar. Os atendentes pediram desculpas e não sabiam direito o que fazer. Porém, era o Roman bêbado que falou que lixos como eles não deviam dirigir a palavra. E mandou o cara mais uma vez vir até ele. Eles foram falar algo, porém ele tacou a garrafa na parede. Foi quando Chris falou pro garoto que já chega, porém ele só perguntou quem eles eram. O Chris foi pegar no punho dele para tirar ele de lá, falando que ele estava passando vergonha. Porém, tomou-lhe um tapa na cara. E o Roman perguntou como um cavaleiro lixo igual ele tinha coragem de pôr as mãos. Mas só com aquele tapa, o Chris já sabia que aquele garoto nunca tinha treinado na vida dele inteira. A força dele era, no mínimo, abaixo da média de um homem. Ele tinha dó do Lorde por ter um filho igual àquele cara. E ele tinha certeza absoluta que aquele era um nicho que seria melhor morto. Então, por que eles estão falando para ele ter um duelo com esse Roman? Ele tentou falar pro capitão que não achava uma boa ideia e talvez tivessem outras pessoas mais adequadas para isso. Porém, o Jonathan avisou que o garoto tinha acabado com os presos de sangue, então só poderia ser ele. O Chris ia falar alguma coisa, porém o Jonathan só o cortou. E com isso ele disse que entendeu. Todo mundo estava ansioso para ver o duelo.
E os dois calmamente se observavam. O Jonathan falou para esperar, porém nessa hora o Chris disse que tinha um pedido. Ele avisou que ele tem um juramento que não seria piedoso um duelo independente de quem fosse. Se eles aceitassem esse pedido, ele então participaria disso. Ele tinha certeza que esse idiota não era a pessoa que venceu os presas de sangue. O Jonathan e o Romero pareciam concordar. E o Roman obviamente que sorriu, o que não deixou o Chris nada feliz. O Jonathan disse que pela risada o garoto havia aceitado. E então falou para os dois lados ficarem prontos. Enquanto o Chris estava consumido pela raiva, o Roman estava só risadinha. No segundo que Jonathan deu o sinal, na hora o Chris se jogou. Enquanto o garoto ficou parado esperando por ele. Ele logo observou um dos movimentos. E o Chris deu um ataque em cheio que ele se defendeu. O pessoal que treinou com o Chris na hora percebeu que ele estava dando tudo de si. Porém, o Jonathan já estava impressionado. O moleque realmente tinha bloqueado aquilo. Na hora, o Chris recuou. Ele conseguiu perceber a força que o garoto tinha só pela forma como ele se defendeu. Sem contar que a postura dele ainda parecia completamente estável. Não era exatamente como ele esperava que esse duelo fosse, porém ele não estava nem aí pra isso. Ele só ia ficar satisfeito quando arrebentasse esse cara. Ele tentou dar mais um corte, porém o Roman só saiu pro lado. Porém ele viu esse movimento e girou o corpo para acertar ele pelo lado, porém ele se defendeu de novo. O Roman parecia calmo observando os ataques. Quando Chris achou uma abertura nas costas dele, pra ele agora estava vencido, era só dar esse golpe e isso estava acabado. Porém o Roman só se agachou, viu uma brecha e na hora o Chris sabia que ia tomar uma. O ataque passou colado na cara dele e o rapaz teve até um novo corte de cabelo. Na hora morreram de medo e recuou. Ele percebeu quão perigoso foi aquilo. Enquanto o pai e o capitão não estavam acreditando. Pro pessoal que treinava com Chris não fazia sentido ele estar perdendo. E o mesmo se perguntava se aquilo realmente era as habilidades do Roman Dimitri que ele conhecia. Desde defesa até esquiva ou ataque não estava faltando nada. Será que ele realmente havia vencido os presas de sangue? Porque se sim, nesse ritmo... Nessa hora diz que ele tá pensando demais e o Roman ainda é o mesmo idiota de antes. Porém, foi aí que o Roman falou que aquilo era aquecimento suficiente. E disse que agora, dessa vez, ele iria antes e o coitado ainda não tinha nem reagido. Tarde demais quando ele percebeu. Ele, por sorte, conseguiu se defender no último segundo. Enquanto não acreditava que aquele moleque era tão rápido assim. Ele fez um movimento para trás, porém o Roman continuou se aproximando. Tudo que o Chris estava conseguindo fazer era se defender aos poucos. E o pessoal em volta estava assustado com a sequência de ataques. O Chris estava tendo que dar tudo dele só para conseguir se defender. Ele tinha que ao menos achar uma oportunidade de acabar com isso. Porém, foi aí que ele tomou uma no braço que jogou o corpo pro lado. Ele percebeu que teria que dar um passo para trás. Porém, foi quando ele notou que o Roman estava vindo com o ataque por cima. O movimento parecia longo e lento. E no meio do peito parecia a abertura perfeita. E ele não hesitou para mandar um ataque em cheio. Porém, era só uma armadilha do Roman que facilmente se esquivou. Ele deu um sorrisinho e na hora o Chris percebeu que caiu na ratoeira. Ele sabia que nesse ritmo não tinha como ele vencer. E o pior de tudo era perder por Roman. Foi quando ele apertou a espada e dela surgiu uma aura. O Jonathan gritou e falou para ele parar com aquilo. Porém, o Chris já tinha ativado a aura de uma estrela. Óbvio que até o Bayek foi surpreendido com aquilo. E a arena explodiu. O pessoal em volta não conseguia ver nada. E o Romero estava preocupado com o que havia acontecido com o Roman. Ele soltou um suspiro de alívio, já que tinha desviado por pouco. Quase que essa tal espada com aura tinha acertado nele. O Chris estava desnorteado porque tinha sem querer usado isso. E tomou-lhe uma no queixo para deixar de ser trouxa. Óbvio que os dois observando não achavam que o garoto ia vencer. Mas o Chris estava lá caído no chão. Todo mundo sempre perguntava quem era esse novo pupilo do capitão que parecia ser tão jovem. Porém, os outros respondiam que ele era um dos melhores que já tinham visto. Isso porque mesmo tão novo, ele já era um cavaleiro de 2 estrelas. Os rumores até falavam que ele começou a sentir a mana depois de meio ano de treino. E demorou menos de 3 anos para ele chegar em uma estrela. Além do que, parece que a esgrima dele era incrível. As mulheres estavam tudo curiosas, querendo saber o nome do garoto. Depois do treino, o Jonathan falou que estava bom por hoje. Porém, o Chris se levantou e falou que só queria praticar mais uma vez. Aquilo deixava o Jonathan animado, já que o garoto não só tinha talento, como também era esforçado. Para ele, o rapaz era um gênio. Porém, lá estava o gênio dele, sendo esbagaçado pelo Roman, que cruelmente só olhava para ele cair no chão. Enquanto ele estava lá desmaiado, o Romero chamava pelo Jonathan. E perguntava o que aconteceu, até porque ele ouviu falar que o Chris era um cavaleiro de 2ª estrela. O problema é que nem o Jonathan tinha ideia do quão forte o garoto era. Aquilo que o garoto fez era a habilidade de alguém que tinha que ter anos de treino. E considerando que um mês atrás ele estava só reclamando por aí, era impossível que ele tenha mudado tanto.
Porém, nada fazia sentido, então ele só falou pro Romero que o garoto era um gênio da esgrima. O Roman tava sorrindo olhando pro Chris caído. Ele tava impressionado com o quão agressivo e focado o menino era. Com a habilidade que ele tem, já era o suficiente para ter acabado com os pesos de sangue também. Dava para entender o porquê o Jonathan tinha orgulho em ter ele como pupilo. Mas claro que pro demônio celestial, ele era um dos piores. Até os guerreiros mais fracos do demônio celestial eram mais fortes do que isso. Porém, aquele estranho poder no final realmente chamou a atenção dele. Mas um coringa começa a nascer, o pai dele tá rindo igual um louco. O pessoal, mais uma vez, tá tudo confuso. Mas óbvio que o Romero diz que é muito bom ver isso. Pra ele era incrível ter um filho que era um gênio da esgrima. Ele questionou Jonathan se ele tinha certeza. O Jonathan diz que é impossível alguém ter evoluído tanto sem ser um gênio. Na hora, o pai tá todo sorriso. Ele chama o Roman e fala pra ele vir mais perto. Ele disse que fazia tempo que não ficava tão feliz assim e queria aplaudir o filho. Pra ele, o garoto era merecedor do que quisesse, então ele poderia pedir qualquer coisa. O Roman sorriu e comentou sobre a guerra que ia acontecer em 6 meses. O pai já tinha certeza que ele ia pedir pra não ir e perguntou o que era. Porém, o que o Roman pediu foi o direito de escolher quem ele quisesse pra ir com ele. O Romero ficou confuso e até deu uma bugada. Ele tentou falar pro garoto que ele podia voltar com a Flora e desistir disso. Porém, o Roman só falou que ele tava querendo ir. Aí, o pai tomou um susto. Ele disse que entendeu. Ele teria direito a levar quem quisesse pra aquela guerra e qualquer coisa que fosse relacionada a isso. Ele diz que tem mais algo a pedir e o pai fala que desde que haja da forma correta pode falar o que quiser. O Roman então faz o segundo pedido dele, olhando pro trouxa do Chris desmaiado, que acorda perguntando por que ele vai ter que ensinar aura pro Roman. O Jonathan só fala que é ordem do mestre. Porém, o Chris diz que isso já é longe demais, ele nem conhece o cara. Sem contar que ele ficou em coma todo esse tempo e é uma vergonha. Agora, além de tudo, quer que ele ensine aura pro cara. Mesmo que a cabeça dele seja cortada, O Jonathan interrompe e diz que vai fazer uma proposta. Se ele conseguisse utilizar a oportunidade de ensinar o Roman para aprender por que ele mudou tanto, ele receberia o direito de aprender qualquer técnica que ele vem escondendo do garoto. Na hora ele se levanta animado perguntando se é verdade, o Jonathan diz que sim. Agora ele estava animado porque isso ia ser fácil. E com certeza ele ia receber o segredo para se tornar um cavaleiro de 3 estrelas. Óbvio que ele não queria muito, mas falou pro Jonathan manter a palavra dele. Já dentro do castelo, alguém chama pelo Roman. Ele diz que ficou sabendo do incrível duelo que ele teve hoje. É o Hansi que fala que é incrível que ele tenha vencido um cavaleiro de 2 estrelas. O Roman pergunta se ele sabe que negócio é esse de aura de 2 estrelas. O cara responde que não muito bem, até onde ele sabe é relacionado à capacidade de usar mana. Nosso protagonista então diz que pelo visto é chamado de mana nesse lugar. Ele tem certeza que o poder que o Chris mandou foi uma explosão de Ki. Porém, a forma como eles utilizam é completamente diferente do mundo Muri. Aqui se chama aura e tem um detalhe que ele percebeu. Era um total desperdício. Por mais que ele não saiba por que eles utilizam esse tal Ki dessa forma, ele precisaria aprender mais sobre esse poder e como as pessoas o utilizam. Porém, amanhã no treino ele vai conseguir essas respostas. No outro dia de manhã, frente a frente com Chris, que claramente não tá muito feliz. Porém, o Roman é muito diferente disso. Até que o garoto solta uma risadinha e o Mortis já fica com raiva. Ele tenta se acalmar e diz que vai explicar o que a tal da aura é. Ele diz que a aura é nada mais do que o uso da mana da perspectiva de um cavaleiro. Os magos também utilizam mana, porém eles criam círculos e magias para isso, enquanto os cavaleiros utilizam ela em volta de seus corpos. A primeira pessoa a explorar o uso da mana foi o Imperador Alexandre. Ele foi o primeiro a descobrir que era possível utilizar a mana para fortalecer o próprio corpo. E a aura era a capacidade da liberação instantânea. Isso permitia que alguém utilizasse muito mais força do que o normal. Porém, ele fala que a história não é muito importante, já que só poucas pessoas podem utilizar mana. 1 em cada 1000 podem se tornar um cavaleiro, e 1 em cada 10.000 podem se tornar um mago. É por isso que primeiro descobrir se você possui a afinidade é o mais importante, já que o talento mínimo para se tornar um cavaleiro com aura é a habilidade de ao menos sentir a tal mana. Ele diz que para ele demorou meio ano, porém em 1 ano já é algo acima da média. O Roman diz que entendeu e fala para ele explicar como faz para sentir essa tal mana. O Chris só concorda enquanto pensa que o garoto tá cheio de orgulho depois de vencer aquela luta. Porém, era uma pena, já que talento com a esgrima e com a mana são 2 coisas completamente diferentes. Agora ele ia experienciar a dureza da realidade através desse treino. Porém, a premissa desse treino estava errada desde o começo. O Roman já tinha sentido a tal mana desse mundo. E utilizando as técnicas que ele aprendeu como demônio celestial, ele estava guardando parte dela no centro do corpo. Ele só estava ali para entender o porquê eles faziam as coisas dessa forma errada. Mesmo que não fosse a forma certa, ele queria compreender o porquê eles faziam isso dessa forma.
O Chris começa a andar em volta e fala pra ele sentir tudo que entra em contato com o corpo dele. Quando ele se acostumasse a sentir a mana, ele poderia começar a pensar em tentar manifestar ela. Quando ele realmente tivesse sucesso em manifestar, ele se tornaria um cavaleiro de uma estrela. Porém, haviam diversas formas de criar manifestação da aura. Era possível aplicar na espada ou, por exemplo, cobrir o corpo. Ele ia continuar a explicação quando nota algo. O Roman já estava ao lado com a mana ativada. O pobrezinho do Chris não sabia nem o que falar. O moleque realmente estava manifestando. Porém, o Roman só conseguia pensar que sabia muito bem. A forma como as pessoas utilizavam o Ki nesse mundo era um lixo. De onde ele vem, você purifica a energia e concentra ela no seu corpo. Enquanto nesse mundo, eles só esperam que a mana naturalmente se acumule em seus corpos. No mundo Murin, a mana é escassa e espessa. Isso quer dizer que é difícil de acumular, porém ela também não se movimenta muito. Enquanto aqui, a mana é abundante, porém extremamente leve. Isso faz com que ela escape do corpo tão fácil quanto ela entra. As duas formas não são nem comparáveis, já que no Murin você normalmente fortalece tanto o exterior como o interior do seu corpo, enquanto nesse lugar o seu exterior não se fortalece e nem você acumula mana. Sem contar que espalhar energia para todo lado é completamente ineficiente. Se ele utilizasse algo assim, não chegaria no top 10 nem mesmo em 100 anos. Assustado, Chris pergunta como ele fez isso. O Roman fala que o garoto deve ter a resposta. O Chris diz que é exatamente por isso que ele tá perguntando, já que para ele demorou menos meio ano. E fala pra ele dizer a verdade, que tava fingindo que não sabia como utilizar só pra vir aqui fazer isso. Agora tá começando a fazer sentido porque ele perdeu. O Roman comenta sobre esse negócio de ele tá escondendo os poderes e só diz que o cara tá assumindo o que ele quer. Porém, o coitado do Chris tá se complicando pra tentar entender o que tá acontecendo, já que demorou 10 anos pra ele chegar em 2 estrelas. De repente, o Roman começa a dar risada. E o Chris pergunta qual que é a graça. O Roman só comenta que ele é engraçado. E o cara quer saber se ele tá falando que os esforços dele são engraçados. O Roman pergunta se nesse caminho todo que ele vem subindo há 10 anos, ao menos uma vez ele questionou os métodos que ele estava aprendendo. O Chris ia falar alguma coisa, porém o Roman interrompe e fala que pessoas comuns são assim. Elas assumem que o que vem sendo passado por inúmeras gerações sempre está correto. Quando ele estava aprendendo aura, foi o que ele pensou. Por que as pessoas estavam tão fixas nesse método quando claramente tem uma falha com ele? É porque elas não sabiam? Ou porque a fé no Capitão Jonathan era forte demais. Mas a verdade é que as pessoas seguem porque isso é a coisa mais fácil a se fazer. Ele disse que não vai negar que o garoto se esforçou por 10 anos. Mas ele realmente acha engraçado que ele nunca questionou o propósito do que ele faz. Ele se retira falando que nada nesse mundo chega em um estado perfeito. Até mesmo que ele segue como certeza antigamente era diferente e se modificou com o tempo. O Roman sabe que ficar se questionando dessa forma leva a pessoa ao sofrimento, principalmente quando após inúmeras tentativas você acaba falhando. É aí que você tem que ir contra as críticas de todo mundo e o seu próprio desespero. Porém, mesmo que esse seja o caso, a mudança é necessária. Foi assim que ele ignorou os ensinamentos do pai e criou a própria arte dele. Ele então diz pro Chris que eles iriam acabar o treino por ali. Porém, nessa hora ele chama pelo Roman e pede para que ele o diga o que ele deveria fazer de agora em diante. A cena muda para um flashback. O cara pergunta se o garoto vai continuar sofrendo, que diz que admite a derrota. De agora em diante, a seita do demônio do sangue seguiria o Baek. A única coisa que ele queria saber era como que ele poderia se tornar tão forte quanto aquele cara. Ele estava decidido a dedicar o corpo e alma para ele desde que ambos se tornassem mais fortes. Mas ele queria saber o que ele deveria fazer de agora em diante. O Roma reconheceu aquilo como alguém que largou o orgulho e disse que aquilo era algo interessante. O demônio de sangue foi alguém tão poderoso que unificou todas as seitas. Como alguém que dominava o mundo Murin, era inevitável que eventualmente ele enfrentasse o Baek. E no fim da longa batalha, ele acabou sendo derrotado. Ele se lembra que a criança do passado engoliu o orgulho e pediu pelos ensinamentos. A vontade de se tornar mais forte ao custo do próprio orgulho é algo que o lembra do demônio sangrento. Ele fala pro cara que ele tá perguntando em formas de se tornar mais forte. Porém, infelizmente, ele não sabe o que dizer pra isso. Confuso, o Chris diz então o que ele faz. O Roman fala que ele já deu a resposta. Tudo que ele não pode fazer é seguir cegamente o que foi ensinado. Se ele ensinar qualquer coisa, ele tá mais uma vez seguindo o ensinamento. Então o que ele tem que fazer é buscar a resposta por conta própria. A única dica que ele dá é que ele se mantenha ao lado dele de agora em diante, já que em 6 meses ele vai ir pro campo de batalha. Lá ele veria ele derrotando inúmeros inimigos e se tornando cada vez mais forte. E se daqui 10 anos ele ainda estivesse ao lado do Roman, ele tem certeza que nesse momento ele já teria achado a resposta. Naquele mesmo dia à noite, o coitado do Chris estava desolado na cama. Ele se lembra de todo mundo falando que o certo era treinar até começar a sentir mana.
dos ensinamentos que foram passados para ele pelo Jonathan. Até mesmo da vez que ele avisou que o garoto agora era um cavaleiro de 2 estrelas. Porém, o Roman, da risada dele por ele nunca ter questionado, deixava ele com raiva. Alguém pergunta que negócio é esse. O Jonathan quer saber se o Chris tem certeza que naquele momento disse que iria para o campo de batalha em 6 meses com o Roman. O Jonathan pergunta se algo aconteceu e ele diz que sim. Os dois só se encaram por um segundo. E o capitão admite que, pelo visto, ele tem uma razão para estar fazendo isso. De agora em diante, então, ele não seria mais parte dos Cavaleiros de Mitri. E independente do que aconteça, ele espera que ele consiga proteger o Roman no campo de batalha. O Chris só agradece. Porém, foi nesse momento que Jonathan percebeu. Ele não era mais aquele garotinho que ele encontrou no campo de guerra, desesperado e abraçando ela morta. O Jonathan só fala que se o Chris que ele conhece realmente quer seguir o Ronan, pelo visto o garoto não é mais um idiota. Ele fala pra ele o seguir que de agora em diante ele seria preparado. Se ele quisesse sobreviver no campo de batalha, precisaria de uma arma secreta que pudesse chamar de sua. Agora sim, o cavaleiro fica animado. A cena muda pra cidade. Tá todo mundo comentando sobre um certo rumor, que o idiota dos Dimitri acabou com todos presos de sangue. O Kevin do começo tá ali só escutando que realmente o cara cumpriu o que falou. Ele acredita que isso seja possível, já que ele viu ele acabar com 3 pessoas com um graveto na mão. Será que realmente ele havia feito isso porque manteve a palavra de antes? Ele chega à conclusão que não, o cara não ia tão longe só por alguém como ele. Nessa hora, o chefe pergunta o que ele tá parado ali pensando e manda ele voltar pro trabalho. O Kevin ficou pensando que tudo que ele queria era poder ser alguém forte que conseguisse proteger a família dele. Ele sabe que ainda tem dezenas de pessoas igual aos presos de sangue nesse mundo. Porém, como um camponês como ele ia se tornar alguém mais forte e praticar, não é como se ele fosse receber uma chance. É aí que alguém chama pelo garoto. Na hora, a caixa cai no chão. É o Roman que diz que faz um tempo que eles não se veem. Um cara pergunta o que ele tá fazendo ali, porém diz que na verdade não é hora disso. Ele se joga no chão e agradece, dizendo que é graças a ele que a família sobreviveu. O Roman pergunta se as coisas estão melhores e ele disse que sim, os pesos de sangue não estão mais perseguindo e ele até conseguiu um trabalho. A única coisa que ele não sabe é como expressar gratidão. O Roman fala que ele não precisa se preocupar porque vai ter oportunidade assim que escutar uma proposta. A família dele não teria mais que se preocupar com dinheiro e, além disso, ele ganharia uma casa e comida boa. Sem contar que ele garantiria que eles não precisassem mais trabalhar em lugares exaustivos. E ele poderia abençoar toda a família dele com essa nova vida. Só que o preço é ele jurar lealdade e viver pelo Roman. O Kevin ficou em silêncio por um segundo e logo bateu a cabeça no chão dizendo que viveria por ele. Ele morreria se ele pedisse e mataria quem ele pedisse. Se ele prometesse cuidar da família dele, já era mais que o suficiente. O Roman viu que aquele era o tipo de pessoa que mostrava lealdade com o próprio sangue. O demônio louco na vida passada era alguém que dizimava clãs inteiros com apenas uma palavra. Talvez fosse por isso que assim que ele pensou em chamar alguém, o nome dele veio na cabeça. Realmente valeu a pena ver o garoto e ele diz que desse ponto em diante, ele agora é dele e lá ele, de volta no castelo dos Dimitri. O Roman entrega o Kevin pro Hansi e fala pra ele ajudar o garoto a se adaptar. Ele diz que volta depois e o Kevin agradece por tudo. Com isso, eles se retiram e o Roman vai pra biblioteca. Ele começa a aprender sobre o caminho dos Cavaleiros de Aura. A primeira etapa era a manifestação que te qualificava como um Cavaleiro de 1 estrela. Para chegar em 2 estrelas, você precisaria cortar aço com a sua aura. Em 3 estrelas, você já foge da compreensão lógica e é tratado como alguém especial em qualquer reino. No continente de Salamander, existem alguns cavaleiros de 6 estrelas, mas nunca se ouviu falar de alguém do 7º rank. Até mesmo os 10 mais fortes do mundo, nem todos são de 6 estrelas. Roman diz que, considerando a força do Chris, o Jonathan deve estar em 3 estrelas. E que 6 estrelas nesse mundo é basicamente incompreensível. A aura de alguém assim chega a ter 12 metros de altura e impacta o mundo inteiro. Atualmente, existem apenas 12 cavaleiros de 6 estrelas do mundo inteiro. O Roman percebe que esses caras realmente são fortes, principalmente se conseguem fazer essas coisas de uma forma ineficiente. E por outro lado, ainda tem o tal dos arquimagos. Esse é o nome dado a um bruxo que chega em 7 círculos. Nesse mundo, eles são considerados metade deus e metade humana, já que conseguem trazer destruição por onde passam. Uma única magia de alguém assim consegue dividir o céu em 2. Infelizmente, mágica é algo que não existia no mundo Morin e agora ao menos ele tem um pouco de ideia sobre isso. Por mais improvável que seja, ele não pode virar inimigo de alguém assim por enquanto. E o fato de que ele não consegue prever nada disso é o que torna tudo mais perigoso. Só que ele não é alguém que consegue viver numa bolha, já que gosta de experienciar tudo e reinar sobre todos. Realmente isso seria interessante. Agora estava na hora de começar de verdade. A cena muda pro rei sempre num quarto. O Roman pergunta pra que é aquilo. O servo explica que ali é a antiga ferraria, então ninguém tem acesso àquele lugar. O Roman diz que realmente é o lugar perfeito para treinar.
Ele diz que vai ficar a próxima semana ali e não é pra deixar ninguém entrar e nem trazer comida. Ele fala pro rei se jurar que a não ser que o povo dele esteja sob um grave perigo, ele não vai deixar ninguém entrar ali. Hesitante, o rei só diz que entendeu. E com isso, o Romo fica sozinho. Ele percebe que tá cheio de fenda porque o Han se colocou para deixar tudo mais confortável. Ele diz que aprecia a gentileza, porém prefere sem aquilo. Todos esses dias ele só vem acumulando energia no centro do corpo, mas está na hora de começar a desenvolver as técnicas que ele utilizava na vida passada. E com isso ele ativa o primeiro estágio da arte do demônio celestial. Ele primeiro circularia toda a energia para remover as impurezas do corpo. Rapaz do céu, esse cultivo dele aí tá agressivo, tá saindo sangue por todo lado. Diz ele que já sabia que isso ia acontecer, por isso acumulou a quantidade de energia certa. Ele não tem tempo e precisa recuperar a força do passado o mais rápido possível. A primeira etapa dessa técnica era um estágio chamado humano. E esse era o primeiro passo em direção ao objetivo dele. A cena muda para uma semana depois. Um carequinha fala para eles esperarem que ele vai trazer chá e algumas bebidas. É o Visconde Lawrence e a senhorita Flora. O Lawrence entra e pergunta onde está o Roman. O careca fala que ele atualmente está cuidando de alguns negócios. E fecha a porta deixando eles lá. O Lawrence fala que tá claro que eles não queriam a visita deles ali. Ele avisa a filha que eles vão ter que esperar e diz para ela se sentar logo. Com isso ele chama pelo nome dela. Ele avisa que criou esse encontro para reverter o erro que ela cometeu. E a coitada diz que entendeu muito bem. De volta no momento em que ele deu um gritão ao descobrir que ela desfez o casamento. Ela disse que já explicou a situação dela pro Roma e até tentou seguir os conselhos do pai. Porém ele interrompe chamando pelo nome dela. Avisando que sempre acreditou que ela era uma criança inteligente, então não imaginou que ela faria algo assim. Ela precisava entender que a família Barco pegou um monte de dinheiro do banco. E isso significava que logo uma guerra se iniciaria. Um casamento com o Dimitri não era nenhuma decisão, era algo inevitável, já que eles eram a única família que conseguiriam ir contra os barcos nessa região. A Flora falou que os Lawrence não eram fracos e porque eles achavam que eles não venceriam sem os Dimitri. O pai explicou que o governo aprovou todos os documentos sem nem checar nada. E se o próprio banco emprestou tanto dinheiro, isso demonstra que essa negociação já estava além dessas famílias. Essa batalha que iria ser criada era uma que era feita para eles não vencerem. E eles utilizariam essa derrota para tirar tudo que eles têm. Ele perderia a terra e a honra. E inclusive ela, que era conhecida como a Flor dos Lawrence. No presente, a Flora pensa que ela sabia de tudo isso. Ela sabia das decisões e por que o pai tinha feito isso. Mesmo assim, ela foi e ignorou tudo por razões egoístas. Ela precisava acordar para a realidade, já que não podia viver como uma flor pro resto da vida. Enquanto isso, andando por ali, tá o Renzo se perguntando o que ele vai fazer. Assim que o Roman aparecer, ele vai ter que falar pro garoto que a Flora tá esperando ele desde manhã. O problema é que já tava entardecendo, só que ao mesmo tempo o Roman também falou para não chamar ele. Finalmente a porta abre. Todo radiante ele chama pelo jovem mestre, porém toma um susto. Porém, a cena muda de volta pro Lawrence. Ele já esperava esse tratamento por causa do erro da Flora. Ele sabe que os Lawrence precisam desse casamento político. Só que mesmo assim, isso aí pra ele não tava certo. De repente ele se levanta e a Flora chama por ele. Ele avisa que vai ir resolver isso. E achar o Barão Dimitri por conta própria. Alguém faz calmamente algumas anotações. Quando de repente o Lawrence abre a porta e pergunta por que ele tá fazendo uma visita e esperar tanto assim. Se ele tá desatisfeito, poderia só ter falado. Ele nunca esperou que os Dimitris fossem tão mesquinos. Porém, o Homero só tá parado observando. Ele diz que entende o que ele disse, porém pergunta se o encontro de hoje foi marcado antecipadamente. O Barão avisa que entende que ele apareceu sem avisar, porém faz uma semana que ele tá pedindo para falar com o Roman. Se ao menos eles o recusassem desde o começo, eles não ficariam ofendidos. Porém, o Romero pergunta por que ele recusaria a visita dos Lawrence. Só que agora ele quer saber se é só isso que ele tem a falar. E se realmente ele entrou assim nessa sala para falar que tá cansado de esperar por meio-dia. No dia que a Flora visitou, o próprio Roman falou que ele queria acabar com aquele casamento. Por mais que ele tenha brigado com o garoto, ele tem certeza que a Flora também não queria aquele casamento. Mesmo que isso fosse uma vergonha, pois Dimitri ele decidiu não falar nada e se manter quieto igual um tolo. Já que, no final das contas, foi ela que veio até ali só para dizer que aquilo não ia dar certo. Mesmo que, no começo das coisas, quem tava querendo fazer isso acontecer eram os Lawrence. E agora ele tá ali invadindo a sala e reclamando só por ter que esperar por um tempo. Pior ainda, pela uma reunião que nem mesmo havia sido marcada. E tem a coragem de reclamar como se fosse culpa dele. Ele então revela que há pouco tempo recebeu uma mensagem dos Barco. Era uma oferta de um casamento político no qual eles receberiam conexões com o governo central e um pedaço da terra dos Lawrence. Mesmo assim, ele decidiu recusar essa oferta e pergunta o porquê ele acha que fez isso. O Lawrence também questiona, até porque é óbvio que para ele seria mais vantajoso se aliar aos Barcos.
O Roman fala que a razão é simples. Os Dimitris têm poder suficiente para ele escolher o caminho que quiser. E já que o filho dele mais velho gostava da senhorita dos Lawrence, essa foi a razão para ele ir contra os barcos. Nessa hora, o Lawrence percebe que fez besteira por causa do ego idiota. O pai diz que entende sobre a reputação do filho dele de imbecil. E que a fama dos dois não combina, mas mesmo assim ele tem que manter na cabeça que tipo de família eles são. O nome do Roman muda completamente no momento que a família Dimitri é associada a ele. E por isso que quem deveria estar desesperado por esse casamento não são eles, mas sim a família dos Lawrence. Ou por acaso ele entendeu alguma coisa errada. De repente, a Flora se lembrou dos dias que ela ia para a academia quando era mais jovem. Aquele era um lugar onde várias crianças de famílias renomadas iam para construir seus conhecimentos como nobres. Porém, havia uma família do norte que só tinha uma pessoa lá. O garoto era tão quieto que dava para questionar se ele realmente existia. Aquele era o filho da família Joel. Num lugar onde as crianças acreditavam que eram tesouros nascidos desse mundo, ele era distante. Até que um dia ele cometeu um pequeno erro. Para as outras crianças, aquilo não significaria nada, mesmo que eles cometessem erros grandes. Porém, no caso dele, resultou em um comitê disciplinar. E no dia que os professores deram a bronca, um pai se aproximou e pediu desculpas. Ele implorou para que o filho fosse perdoado e disse que ensinaria ele melhor. Naquele momento, ela de longe só conseguia pensar uma coisa. Ela ficou com dó dele. Porém, nesse momento, isso tudo parece engraçado para ela. O Visconde pede desculpas e diz que não tem nada a dizer. Enquanto a Flora percebe que não tinha direito nenhum em sentir dó daquele garoto. E o Visconde fala que a filha dele cometeu um erro por culpa da imaturidade. Naquela época, o Joel era fraco, e esse é o mesmo caso dos Lawrence hoje em dia. Mais uma vez, o pai pede desculpas, dizendo que a entrada dele foi um desrespeito. E a Flora entendeu que os fracos não tinham escolha a não ser se curvar para os fortes. Foi então que ela começou a se inclinar para pedir desculpas por Romero. Porém, alguém nesse momento entrou. Da porta avisaram que o mestre Roman havia chegado. E a Flora percebeu que aprendeu essa lição tarde demais. O Roman tinha pintado cabelo de branco do nada garoto nevou. E tava todo dark agora, né, rapaz? Ele entrou na sala e avisou que Roman Dimitri saudava o pai. Todo mundo estava confuso e o pai perguntou se ele havia terminado o treino. Ele disse que sim, então ele respondeu que eles poderiam conversar sobre isso depois. Ele foi chamado ali para discutir sobre o casamento com os Lawrence. Tudo isso havia começado por causa de uma decisão dele, então ele respeitaria qualquer escolha que ele fizesse. O Roman logo entendeu o que ele estava querendo dizer. Ele sabia o significado da aliança daquelas duas famílias. Nesse momento que os Lawrence correm perigo, a riqueza dos Dimitri seria como uma proteção. O pai pergunta se ele pediu esse casamento mesmo sabendo disso. O Roman falou que naquela época ele achou que esse era o valor suficiente. Porém, tudo mudou quando ele conheceu ela pela primeira vez e ela logo falou de cancelar aquele noivado. Ela com certeza escutou os rumores e foi assim que decidiu que não se casaria com alguém como ele. Isso quer dizer que todas as decisões dela foram feitas sobre o que os outros falam. Independente de como a sociedade julga, ele quer estar com alguém que só acredita naquilo que eles experienciam e veem. E é por essa razão que ele vota pelo fim do noivado. Na hora, a sala ficou em silêncio. O Lawrence pensou que agora era o fim de tudo, já que esse casamento era a última carta que eles tinham. Nenhuma outra família ia aceitar um casamento político nessa situação. Isso quer dizer que eles teriam que resolver os problemas com o próprio poder que têm. O problema é que se os Dimitri e os barcos realmente juntassem força, eles não teriam chance alguma. Ele precisava fazer alguma coisa para ao menos prevenir isso. Ele então se curvou e disse que os Lawrence assumiam toda a culpa nisso. Como desculpa, eles não mais coletariam nenhuma taxa de um mercador dos Dimitri que passassem pelo território deles. Ele sabia que isso não era nada demais para alguém tão rico como eles, porém era uma forma de mostrar que eles estavam arrependidos. O Romero falou que não poderia aceitar isso, já que os Dimitris não podem lucrar com o futuro do filho dele. Tudo que eles teriam que fazer é anunciar que isso foi cancelado pela Flora e eles não se juntariam aos barcos. O Lawrence só agradeceu. De todos os medos dele, esse era o maior. E com isso eles saíram da sala. Não antes ele olhar para trás, só para ver o Dimitri lá parado. Se ele soubesse do potencial desse rapaz um pouco antes, teria sido mais incisivo quando falou com a Flora. No final das contas, ele também cometeu um grande erro. O Homer então chama pelo Roman e pergunta o que aconteceu com ele nessa última semana. Nesse treino, tudo que ele fez foi remover a energia impura para avançar o estado humano. Essa é a base das técnicas que ele criou e não é nada impressionante no mundo Morim. O problema é que como esse lugar tem uma mana abundante, ela se acumulou no corpo. E a purificação de algo assim criou um efeito milagroso. Desde a aparência exterior, como a parte esquelética dele mudou, o que prova que ele se tornou uma pessoa diferente.
Ele então só fala pro pai que chegou num despertar por conta própria. E que essa mudança se deve porque ele começou a sentir que a mana tá fluindo no corpo dele. O Romero toma um susto, já que isso era pra demorar anos. Ele já ouviu falar de um fenômeno natural onde a mana começa a circular, porém isso aconteceu com pouquíssimas pessoas. Porém, o garoto tá conquistando um feito após o outro desde que conseguiu acabar com os presos de sangue. Tudo isso desafiava a lógica. Porém, ele não podia esquecer que o garoto ainda era filho dele. O Romero então falou que, independente das dificuldades que ele enfrentasse, ele não deixaria ele sozinho. E o rapaz jamais deveria esquecer que o nome dele é Roman Dmitri, porque o pai sempre o apoiaria. Nesse momento, o Bayek lembrou de um flashback. Em um dos dias que ele estava sendo treinado, o pai dele sempre pensou que ele era um bastardo patético. Aquele cara na frente dele não era frio e nem cruel, nem mesmo levava ele à beira da morte. Ele então agradeceu o Romero, enquanto pensava que aquilo não era nada ruim. Quando ele saiu da sala, alguém chamou por ele. Era a Flora, toda torta sem saber o que falar. Ela pediu desculpas por ter julgado ele tão apressadamente e causado problema para as duas famílias. Ele só se retirou falando que não precisava pedir desculpas. Até porque, desde o começo, ele nem ia aceitar isso. Ela continua seguindo, falando que entende que ele não gostou, já que mesmo sendo algo feito pros dois, foi ela que decidiu quebrar essa promessa. Porém, tinha algo que ela queria dizer enquanto ainda tinha chance. A razão pela qual ela quebrou esse noivado foi numa reunião social ao norte onde os nobres se reuniam. No momento que souberam que ela havia sido prometida por Dimitris, começaram a falar um monte de rumores aterrorizantes. E o pior de todas foi descobrir que ele, o Roman Dmitri, utilizava drogas. Essa daí é do Proerd. Ela sabia que as drogas comiam a razão e a inteligência. Ela só queria que ele soubesse disso. Ela não sabe se eles são reais ou falsos. É só que ela não podia ignorar. O Roman corta ela e diz que tanto faz o que aconteceu, já que isso não muda a relação que eles têm. Ela não deveria mais se preocupar com ele. A coitadinha ficou lá abandonada. Mais tarde, naquela noite, tinha uma conversa com o Hansi. Ele acha estranho ela ter falado sobre drogas, já que ele não sentiu nada assim nesse corpo. Por mais que tivesse um pouco de impurezas, aquela metamorfose já removeu tudo isso. Ele então chama pelo Hans e pergunta se ele já ouviu utilizando drogas ou fazendo algo do tipo. O cara tá todo confuso sem saber se responde ou não. Mas o Roman fala que não vai reprimir ele só tá querendo entender melhor as escolhas que fez na vida. O Hans, hesitante, fala que não com os próprios olhos dele. Porém, havia momentos que ele achava que as atitudes do garoto eram um pouco esquisitas. O Roman então pergunta quando foi isso. O Hans explica que a última vez foi 15 dias atrás, quando ele o viu voltando de uma reunião social. Nada demais aconteceu naquele lugar, porém no momento em que ele voltou, ele parecia estar em um estado esquisito. Depois disso, parecia que tinha perdido a vontade de viver e ficou no quarto o dia inteiro. Sem contar que todas as noites pedia por uma quantidade excessiva de álcool. Essa foi uma das razões por Hans suspeitar que ele utilizava drogas. Mas agora que ele pensa sobre isso, realmente parece algo idiota. Ele se lembra que a Flora comentou sobre essas reuniões dos nobres. E pergunta quem foi o organizador dessa festa. O Hans diz que foi o filho mais velho dos barcos chamado Anthony. O Roman começa a perceber que tudo isso tá muito suspeito. No momento que outros descobrem que ele vai virar o noivo dela, ele do nada tira a própria vida. Agora ele tem mais ou menos uma ideia do que aconteceu. Tinham algumas coisas que incomodavam ele sobre a morte do Roman. Na mensagem só falava que ele estava com medo de ir para a batalha e por isso que tirou a própria vida. Porém, nesse momento, o casamento com a Flora já estava decidido, porém ele não falou nada sobre isso. Sem contar que seria extremamente fácil para ele evitar a guerra com esse casamento. Porém, mesmo com tudo isso, ele tirou a vida por medo. Alguma coisa ali não estava fazendo sentido. O Roman então pergunta se ele e o tal do Anthony sempre foram próximos. O Hansi fala que eles foram amigos por muito tempo, porém, recentemente as coisas não pareciam estar indo bem. E tudo isso começou quando essa tal proposta de casamento com os Lawrence apareceu. Isso porque isso criaria um enorme obstáculo para os barcos que queriam conquistar as terras do Lawrence. E o caminho mais rápido era impedir que esse casamento acontecesse. Isso deu a confirmação para o Roman que os caras estavam por trás daquela carta. O Hansi então fala que alguns dias atrás, uma outra carta para um convite de uma festa dos barcos chegou. Aquilo deixou o Bayek curioso. O Hansi explica que só não entregou porque ele estava no treino isolado e questiona o que ele deve fazer com aquilo. Agora que dá risada, porque pelo visto os caras estão subestimando ele. E essa é uma das coisas que o demônio celestial mais odeia. Ele pergunta quando vai ser a tal festa e o Hansi fala que em 2 semanas. Com isso, Roma manda avisar que ele com certeza vai participar. A cena muda para o dia seguinte. O Kevin estava sendo guiado para conversar com o Roman. Porém, o Hansi já avisou para não se surpreender com a mudança na aparência. Ele entrou e perguntou se o Roman tinha chamado por ele. Ele se virou e confirmou,
Porém, na hora ele tomou um susto e perguntou o que tinha acontecido com o jovem mestre. O Beck ignorou e questionou se ele estava se adaptando. O Kevin disse que sim, que o lugar era muito bom e ele não tinha nenhum problema. Porém, só tinha um detalhe. Ele ainda estava tentando entender qual seria a função dele nesse lugar. Ele ofereceu viver em prol do Roman, porém, ele não sabe que alguém ordinário e plebeu como ele pode fazer. O Roman só fala que ele vai ser utilizado como uma das espadas dele. Confuso, o Kevin pergunta que negócio é esse. O Roman mais uma vez ignora e diz que é impossível escolher o caminho de uma pessoa por ela, então ele vai dar 3 opções. Se ele tivesse medo da matança, ele não seria espada, mas sim as mãos e pés. Aprenderia tudo com Hansi para se tornar um seguidor dele leal. A segunda opção era se tornar a espada e proteger ele ao lado. O Kevin interrompe e diz que ele nunca utilizou uma espada, então é impossível. O Ron avisa que ele já imaginou que o garoto ia falar isso. Ele explica que se ele escolher essa opção, vai ter que passar através da contusão esquelética. Obviamente que o garoto quer saber que negócio é esse. O Roman explica que é um processo no qual a dor causada faz com que a pessoa sinta como se seus ossos e músculos estivessem sendo quebrados. Dessa forma, ele provaria a determinação e potencial através da dor e não das palavras. Ele saca a espada e diz que a última opção é ele pegar aquilo e arrancar a mão dele. Se ele conseguisse estar numa situação na qual causa dor a si mesmo, e ele consegue aguentar até o fim, ele se tornaria mais forte do que qualquer pessoa. O Beck se lembra que até o demônio louco que não sabia da existência de artes marciais se tornou um rei. Tudo isso só dependendo da própria força de vontade. O Roman diz pra ele escolher porque, independente da opção, ele vai fazer valer. A única coisa que ele estava escolhendo é como seria usado. Em uma cabana abandonada do lado de fora do castelo de Mitri. Foi lá que o Kevin nasceu. Ele era novo e teve que trabalhar para sobreviver. Como ele sempre precisou ajudar em tudo, não tinha nada que ele não soubesse. Porém, a vida dele mudou. Não importava o esforço que ele fazia, sempre tinha alguém para tomar o que era dele. Essa era a vida de alguém fraco. E é por isso que ele não consegue esquecer do que ele viu. A força esmagadora do Roman naquele dia. Ele não consegue entender o que cortar a mão dele explicaria. Nem esse negócio de destruir o próprio corpo. Porém, se isso significava ficar tão forte quanto o Roman, ele diz que vai fazer. Rapaz, o Roman tá só observando. E o Kevin prepara o corte mesmo. Ele respira fundo e levanta a espada. Na hora dá um grito e vai para dar o corte. Enquanto isso, do lado de fora, o Chris tá falando que decidiu seguir o jovem mestre. Porém, logo que ele fez isso, ele decidiu entrar num treino em isolamento. Ele encontra o Hansi e pergunta onde que tá o Roman. Ele fala que o garoto tá num treino com o Kevin, mas avisou que não era pra deixar ninguém entrar. O Chris nunca tinha ouvido falar desse moleque. E perguntou quem era esse tal de Kevin. Rapaz do céu, eu achei que ele não ia cortar não. Mas o menino realmente fez isso. E o Roman só ficou lá observando. Mas à noite o Hansi viu a espada e perguntou por que ela estava com sangue. Nosso garoto só falou que não tinha com que se preocupar. Aquele sangue não era dele. A verdade é que o Roman planejava colocar o garoto em uma ilusão. Aquele era o charme da ilusão do demônio. O problema é que ele mandou o corte antes que ele pudesse ativar. Se ele não tivesse feito algo, o garoto ia ter realmente arrancado o braço inteiro. Ainda faltavam 2 semanas até a tal festa. E 6 meses até a guerra. Mas o Roman estava ansioso porque tinha muita gente para ensinar. Logo ele ia ficar bem ocupado. Dentro de uma sala, ele diz que a técnica de cultivação de mana que ele vai ensinar é muito perigosa. O Kevin pergunta se ele realmente vai aprender sobre mana. O Roman só diz que sim, mas na verdade o que ele vai ensinar é uma técnica do próprio demônio louco. Aquela era uma arte espiritual que consumia a mente do usuário em troca de poder. Porém, aquilo só podia ser usado por alguém que resistisse a uma dor extrema. E foi colocando o demônio louco através disso que ele conseguiu fazer com que ele fosse útil. Se o garoto não hesitou nem para cortar o braço, ele acredita que ele consiga aprender. Ele avisa que é uma técnica que vai fazer ele ficar mais forte, porém a dor vai ser muito maior que ontem. Mesmo com tudo isso, só tinha uma razão para ele estar ensinando aquilo. Não só era o jeito mais rápido para um adolescente sem treino se fortalecer, como também era uma técnica que permitiria ele proteger quem quisesse quando estivesse no pico. O Kevin fica animado e chama pelo jovem mestre. Ele diz que ele não consegue expressar o quanto grato ele se sente. Porém, ele só não entende o porquê o Roman confia tanto nele. Ele até pode ter jurado lealdade, só que nada impede ele de fugir depois de aprender isso. Por isso, ele queria saber por que o Roman confiava tanto nele. Porém, o garoto só disse que confiava porque sim. Aquilo óbvio deixou o garoto mais confuso ainda. Mas o Roman ignorou e falou para ele descansar que o treino começava amanhã. Só que fica pensando que o demônio louco fez a exata mesma pergunta. Mas a confiança incondicional só é recebida quando você acredita na pessoa. Porém, ele sabia que o Kevin não iria trair ele. Assim que ele se tornasse mais forte, ia perceber o quão perigoso é trair o demônio celestial.
Faz sentido, né? Quero ver quem vai ter coragem de trair esse safado. No dia seguinte, ele já estava praticando. O Roman estava ensinando para ele o passo a passo da esgrima, sobre como manter o foco em cada um dos movimentos. Enquanto, do lado, o Chris observava tudo. Ele estava morrendo de sono e não estava entendendo aquilo. Por que o Roman estava ensinando esgrima para um cara que parecia não ter talento nenhum? Ou pior, porque ele não estava aprendendo nada. Ele achou que ia ficar mais forte se seguisse esse cara, mas ele tá tratando ele como se nem existisse. Talvez fosse melhor ele voltar pro mestre e pedir pra ele o aceitar. Mas ele decidiu que por enquanto vai esperar mais um pouquinho. E assim, alguns dias foram se passando. Ele tacou as luvas no chão, andou até o Roman e chamou por ele, avisando que fazia 2 semanas que ele tinha decidido seguir ele. Na primeira ele fez o treino isolado e agora na segunda ele tá ali ignorado enquanto ele treina o Kevin. Ele pediu desculpas pela forma que agiu no começo, porém ele queria aprender qualquer coisa. O Roman deu uma olhada e falou que já disse pra ele aprender só observando. Óbvio que o Chris não tinha ideia do que ele estava falando. Mas o Roman avisou que cada pessoa tem sua forma de aprender. Kevin não sabia de absolutamente nada, então até ele chegar em certo nível ele precisava treinar. Porém, por outro lado, o Chris era diferente e não importava o que ele me ensinasse. Como ele foi derrotado, aceitaria qualquer ensinamento sem questionar 2 vezes. O Chris pergunta se realmente só vai ficar observando. O Roman diz que não e taca uma espada pra ele. E avisa que ele precisa de resultados para aceitar a verdade. E por isso que teria um duelo contra o Kevin. O coitado tá desnutrido, mas vai ter que apanhar para desenvolver a técnica dele. O Roman explica que ele vai ensinar o Kevin como que derrota o Chris e o Chris tem que derrotar ele. Se ele realmente acreditasse que tá correto depois desse duelo, então ele o ensinava pessoalmente. O coitado do Kevin tava em choque que ia ter que lutar contra um cavaleiro de verdade. E o Chris, obviamente, que não tava querendo duelar com um novato. Mas uma vez ele ficou com raiva e se perguntou o que o Roman pensava dele. Mas ele decidiu que tudo bem, ele ia mostrar que agora que ele não era fraco assim. Com isso, os dois se viram frente a frente. O Kevin falou que não importava a situação, não faria sentido pra ele contra um cavaleiro de 2 estrelas. O Roman falou que era óbvio que ele estava em desvantagem, mas não tinha nada a perder com a derrota. Existem incontáveis pessoas nesse mundo que são mais fortes do que ele. Assim como a família dele foi oprimida pelos presos de sangue, o Chris está querendo oprimir ele. Por acaso ele sempre vai recuar quando encontrar alguém assim? O Kevin, decidido, diz que então vai tentar uma vez. Aquilo deixa o Chris com mais raiva ainda em ver o novato achando que tem uma chance de vencer. E não consegue entender como Roman pensa que vai parar ele com essa luta. Porém, tanto faz esse duelo. No segundo que o Roman fala pra ele, o Chris já tá frente a frente. Não tinha como lhe perder pra esse iniciante que tem 1 semana de treino. E com isso ele acertou o primeiro ataque em cheio. O Kevin notou algo e pensou em fazer um movimento com a espada. Porém, o Chris na hora jogou o braço dele pro lado e acertou uma em cheia na barriga. O coitado foi tacado longe e já caiu todo torto no chão. O Chris até achou esquisito que o garoto era tão fraco assim. Ele achou que tinha uma razão nesse tal duelo que o Roman ia ajudar, porém ele tá parado ali sem fazer nada. Ele não consegue entender o que aquele louco tá pensando. Porém, de qualquer forma, ele vai acabar com isso. O tempo vai passando e o nosso garoto tá só sorrindo, enquanto o pobre do Kevin tá sendo espancado. Mais uma vez ele cai no chão. O Chris fala que admite que ele é bem melhor do que ele pensava e para uma pessoa sem mana, realmente ele fez muito mais do que o esperado. Porém, já estava na hora de desistir. Até porque os ataques que ele bloqueou, ele nem usou toda a força. Ele poderia ter aberto a cabeça do garoto no meio, porém a duelo então ele evitou. Porém, o Kevin não parecia muito afim de desistir. E o Chris disse que avisaria pela última vez. Se ele planejasse continuar lutando, ele não se responsabilizaria por um membro quebrado. Porém, o Kevin deu uma risada. O Roman sorriu e o Chris ficou confuso. E o garoto respondeu que queria ver como isso ia terminar. O Roman mais uma vez mandou eles dois se prepararem. Quando, de repente, o Kevin escutou alguém falar pra ele se concentrar que ia tomar um ataque surpresa. O Roman deu sinal pra luta começar e o Chris se jogou. Porém, dessa vez, o Kevin defendeu o primeiro golpe. A voz falou pra ele dar um passo pro lado e mirar no peito do Chris. Porém, ele acabou se enrolando e tropeçou. Com isso, o Chris mais uma vez jogou o braço dele pro lado e acertou uma na barriga. O Kevin caiu no chão e a voz falou pra ele se levantar. Foi aí que ele notou que, estranhamente, ele parecia estar escutando a voz do Roman. O Roman explicou que isso era uma técnica de flutuação de mana que permitia transferir som. Ele estava usando de pequenas partículas perto da orelha para que só ele conseguisse escutar. O Kevin não tinha ideia que algo assim era possível. E nessa hora, o Roman falou para ele se jogar para a direita. Ele fez isso e o Chris acabou errando o ataque. Ele então falou para ele se virar e mirar no peito esquerdo. Na hora ele foi para dar o ataque, só que o Chris esquivou. E acertou uma em cheio na costela dele.
Kevin percebeu que o que faltou para ele foi velocidade. A voz fala para ele bloquear o ataque em cima e acordar. E por pouco ele não toma mais uma na barriga. A voz fala para ele escapar pela direita. Só que mais uma vez ele toma uma na cara. O rapaz está sendo espancado mesmo com as instruções. O Chris continuava impressionado que o moleque não desistia. E o Roman percebia que o garoto não tinha chance, já que não conseguia responder rápido o suficiente aos comandos. Porém, para ele aquela situação estava bem interessante. Isso porque o Kevin estava sorrindo ao pensar que o Roman era onipotente. Por mais que o Chris fosse um cavaleiro de 2 estrelas, o Roman conseguia passar os comandos perfeitos para ele vencer. Ele sabe que o problema é o corpo dele, já que se ele tivesse seguindo as dicas, ele estaria vencendo. Ele percebeu que a verdadeira pessoa que estava sendo manipulada naquela briga era o Chris. Ele recebeu uma dica e mais uma vez se esquivou. Nessa hora, o Roman falou para ele avançar e tentar um contra-ataque, que por pouco o Chris também conseguiu se esquivar. Só que retalhou com um socão na cara dele. O Chris começou a perceber que ele não estava mais conseguindo nocautear o rapaz e só acertava golpe fraco. E o Kevin percebeu que até o estimado cavaleiro que todos pensavam que era um gênio, era extremamente fraco perto do Roman. Para ele, aquele era o tipo de pessoa que ele queria servir para sempre como se fosse o Lorde dele. Então, mesmo que ele falasse algo que não fizesse nenhum sentido lógico, ele só seguiria as ordens cegamente. Alguém como ele, para se tornar uma verdadeira espada, só tem uma resposta. Ele ia ter que fazer isso na força de vontade. Um tempo se passou. O Kevin estava na mesma situação ainda. E o Chris avisou que ia falar pela 10ª vez a última vez. Se ele continuasse assim, ia ter que assumir o risco se ficasse aleijado. Porém, mais uma vez, o Kevin sorriu. E a cena se repetiu perfeitamente, com o Kevin falando que queria ir até o final. Porém, aí o Chris perdeu a cabeça falando que ele era um insignificante. Se realmente era isso que ele queria, ele ia entregar o que ele estava procurando. Ele ia deixar o garoto com o braço aleijado e ele ia se arrepender desse momento. Porém, o Roman avisou para ele dar um passo em frente e parar o ataque no meio. O golpe tinha que carregar toda a força que ele tinha. E o Chris logo percebeu que se colocou numa posição ruim. Porém, ele acabou conseguindo sair pro lado. O Chris não acreditava que o moleque teve coragem de dar um passo pra frente numa situação assim. E o Roman falou pro Chris acalmar que ainda não tinha acabado. Ele tinha que se virar e mais uma vez ir pra cima. E lá estava ele obedecendo cegamente. Porém, o Chris ficou com raiva porque aquele ataque era lento e cheio de aberturas. Porém, ele tomou um susto. Mais uma vez, o Kevin tinha feito uma armadilha e se esquivado. E agora era o Chris que não ia ter como se esquivar. E como isso o ataque foi feito? O homem estava só dando risadinha. E o Chris não conseguia acreditar. Quase que ele tinha sido derrotado por um moleque que treina uma semana. Com raiva, ele se levanta e acerta uma na mão, fazendo o Kevin largar a espada. Com isso exausto, o garoto cai no chão. O Ron estava só de ladinho olhando. Ele ficou impressionado que o Chris realmente percebeu que o segundo ataque seria uma finta. Observando o corpo, o Chris só pensou que aquele moleque era um louco vicioso. Porém, o Roman passou e falou que realmente ele venceu, então se quisesse ele ia ensinar pessoalmente a partir de amanhã. Mas que a escolha sobre aprender seria por parte dele. Um tempo depois, o Chris está acabado. Ele não tem ideia porque aceitou aquela luta. Ele não tinha nada a ganhar com aquilo e ainda quase perdeu no final. Aquele último movimento foi estranhamente similar ao mesmo que o Roman fez no primeiro duelo deles. Mas e se ele não tivesse essa experiência com o Roman? Talvez ele não teria vencido o Kevin sem usar mana. Com isso, mais um coringa da obra começou a dar risada, falando que hoje amadureceu só com essa única experiência. No outro dia, o Roman perguntou o que ele ia fazer. Foi quando Chris avisou que não queria mais nenhum ensinamento porque ficaria mais forte só estando ao lado do Roman. Aquele duelo ensinou pra ele muita coisa, já que as decisões do Kevin sempre eram as corretas para cada situação. Ele achou que o garoto não tinha recebido instruções, mas na realidade ele estava errado. Só de tentar entender as decisões do Kevin, a mente dele já se preenchia com um monte de ensinamento. Ele não sabe o que aconteceu, mas o Roman tá no nível que nem o Capitão Jonathan conseguiria alcançar. Se esse é o caso, até o momento que ele ficar mais forte que o Roman, ele vai observar tudo. Enquanto nosso garoto sorri, o Chris tá ali olhando pra ele no puro ódio. Mas ele só fala que hoje eles vão continuar com o treino. Alguns dias se passaram, e a data do tal encontro social dos barcos chegou. Uma semana antes disso. Observando um quadro, alguém pergunta se ouviram falar do fato de que o Roman Dmitri tinha cancelado o casamento com a garota da família Lawrence. Um cara comenta que pelo visto foi um erro da Flora. Mas o pessoal parece acreditar que o pai dela ficou com dó quando viu a aparência do idiota do Dmitri. A mulher fala que isso é uma loucura, considerando que eles estão prestes a entrar em guerra com os barcos.
E o homem ao lado responde que isso só prova que o filho mais velho do Dmitry é pior do que se pensava. Uma empregada comenta sobre o tal fato dele ter acabado com os pesos de sangue. Porém, a outra diz que isso deve ser uma mentira só para disfarçar o fim desse tal casamento e não passar vergonha. Enquanto isso, alguém morre de dar risada, dizendo que não acredita que é tão fácil manipular o garoto para fazer ele quebrar esse casamento. Ele pergunta pro mordomo se o garoto vai participar da festa, que confirma. É o Anthony Barbo que diz que tudo tá indo exatamente como ele planejava. Ele tá muito ansioso para essa próxima semana, já no dia do tal encontro social. O Roman tá questionando se ele realmente tem que vestir um negócio daqueles. O Hansi diz que como é a primeira reunião depois de quebrar o noivado, ele só pode vestir coisas incríveis. Ele conta uma história gigantesca sobre o quão incrível e cara são aquelas